Fala pessoal! Domingo, dia 8 de janeiro de 2023, às 17 horas, primeira live do ano. Digam aí pra mim se estão conseguindo me escutar bem, se estão conseguindo me enxergar bem, tá tudo certo? Boa tarde, Vanessa, Denise, Ana, Patrícia, bora entrar, galerinha, bora que hoje a live vai ser profunda. Lembra que eu falei para vocês no ano passado que 2023 seria para os fortes? Muita gente ainda não entendeu a notícia. Muita gente ainda não entendeu o recado. E cada vez mais vai ficar mais evidente isso. Então a minha missão aqui é mostrar para vocês e dar ferramentas para vocês se prepararem nesse ano de 2023 e posteriormente nos próximos anos aí. Porque muitas mudanças vão vir. Para quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para quem estiver pronto para despertar sua consciência verdadeiramente. Então, sejam muito bem-vindos, irmãos, irmãs, amigas e amigos aí, todo mundo junto. Bora compartilhar essa live para o máximo de pessoas aí. Já manda um aviãozinho aí para quem você quiser. Quem está despertando, quem está nesse processo, quem não está despertando, para ver se dá uma chacoalhada nessas pessoas aí. E bora sacudir esse mundo aí, porque esse mundo está sendo sacudido. Ó, tô até ficando até mais bonito aqui com essa câmera nova do celular aqui, hein? Gostei. A imagem tá boa aí, pessoal? Dá um joinha aí, manda um sim à imagem, o som tá legal, tá alto, tá baixo, só para não ficar falando aqui e tá ruim. Ana, Brunão, Amélia, Otávio. Boa tarde, pessoal. Para você que está ao vivo, para você que está vendo gravado, assista até o final essa live, que eu vou falar de coisas profundas, coisas para despertos. A gente vai falar de transição planetária, a gente vai falar um pouquinho de reencarnação, a gente vai falar um pouquinho de dimensões, né? Do que acontece no plano espiritual, uma espiritualidade consciente, sem viagem na maionese, sem aquele romantismo que muitas pessoas estão falando hoje em dia aqui. Então, galerinha, a gente está mudando, tá? Eu estou mudando meus conteúdos aqui. Esse ano de 2023, eu vou fazer algo totalmente diferente do que eu vinha fazendo aí desde que eu comecei esse trabalho aí nas redes sociais, né? Comecei aí atendendo como terapeuta, já atendi aí individualmente aí algumas centenas de pessoas, já tenho mais de 2.000 alunos hoje aí, no comecinho de 2023, e a minha meta para o final desse ano de 2023 é 10.000 alunos. Em 2 anos eu consegui 2.000 pessoas, só que agora eu já entendi como chegar nessas pessoas, já validei muita coisa, então agora é exponenciar, porque 2023 vai ser o ano do despertar da consciência. Vocês vão ver muitas pessoas começando a ficar um pouco mais diferente. Vocês vão sentir diferente. Eu fiz uma postagem aí, para quem não viu ainda, né? Que tá lá, preta, escrito cuidado. E lá tem um monte de sintomas das pessoas que estão despertando, que estão expandindo a consciência. Então, geralmente você começa a despertar, você começa a se questionar, você começa a questionar os seus gostos, você começa a questionar a vida, você começa a refletir sobre coisas diferentes, você começa a mudar a maneira de pensar, e isso o que causa? Causa confusão mental, causa uma desadaptação ao ambiente atual, você não sabe lidar com as pessoas que você lidava antes, coisas que você gostava, de repente você para de gostar, você começa a gostar de coisas diferentes, você vai percebendo que é mais difícil você se relacionar com as pessoas que você se relacionava, às vezes até com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, né, com a sua família. Por quê? Você começou a ficar diferente. Você começou a sentir e ver coisas que a grande maioria das pessoas não estão vendo. Então, como a realidade ela é criada individualmente, cada pessoa tem uma percepção diferente. Para quem já assistiu a minhas lives aí, para quem é meus alunos, né, que eu explico tudo isso, como que funciona lá nos cursos, com as ferramentas que eu passo, se a gente levar 2 pessoas ou 5 pessoas para uma praia, cada pessoa vai ter uma percepção diferente. Tem pessoas que vão adorar na praia aquele calor, aquela areia fofinha, aquela água salgada, aquela natureza, aquela visão maravilhosa. E tem pessoa que vai falar assim, nossa, que calor infernal, nossa, eu não aguento esse calor, essa areia quente aqui, esse sal que fica grudando no meu corpo aqui, eu fico suando. O que mudou?
o ambiente externo tá tudo igual, a praia tá igual, o tempo tá igual, o espaço-tempo tá igual. Só que a pessoa que tem uma mentalidade, que tem uma crença, que tem uma base de dados, que tem referências, são diferentes. Cada pessoa aqui nasceu numa família, nasceu numa cultura, passou por uma sociedade, passou por uma escola, entrou em contato com vários conhecimentos, passou por várias dificuldades, vários desafios. Tem pessoas que não tiveram pai, não tiveram mãe, foram adotadas, passaram por algum tipo de violência, seja física, seja emocional, seja sexual, um monte de coisa que criou traumas. E esses traumas estão na sua mente, são filtros mentais. A gente vem zero bala aqui. E conforme a gente vai preenchendo esse banco de dados de informações, essas informações começam a virar um filtro. A gente já tem um filtro dos 5 sentidos, né? Então a gente tem nossos 5 sentidos, que é a nossa visão, nossa audição, nosso tato, enfim, que filtra a realidade, né? Vocês aí que já são meus alunos, que eu falo bastante de física quântica, que foi a física quântica que me ajudou a despertar muito e entender racionalmente, sem viajar na maionese, sem ficar muito na piração, entender como funciona de fato a realidade. A gente sabe que tudo funciona por faixas de frequência. Os seus 5 sentidos são sensores, que eles captam a faixa de frequência e a sua mente, o seu cérebro processa tudo isso aqui e converte numa realidade interpretável. Só que a faixa de frequência que os nossos 5 sentidos captam é isso aqui, perante o que existe, que é gigantesco. Quantas ondas, quantas energias existem fora da gente que a gente não vê? E a gente acha que o que é real é só o que eu vejo, só o que eu toco, só o que eu sinto o cheiro, só com o que eu falo, com o que eu interajo. E é aí que exige essa expansão, porque se você ficar olhando com esse olhar mais limitado das coisas, você vai ver só uma fração do que é real. E a grande maioria das pessoas estão nessa. Acha que somente o que é físico, que na verdade quando você começa a estudar mais profundamente, aí você percebe que os tijolinhos que constroem essa realidade, essa vida que a gente vive aqui, tudo que é físico, a gente fala que é físico, eles são construídos aí por átomos, certo? Se a gente juntar um pouquinho de átomos aí, a gente vai juntar em células, juntando essas células aí, forma nossos órgãos, forma os tecidos, formam as plantas, formam os seres menorzinhos aí, até virar um corpo humano, um animal, um tijolo, uma casa, um carro, uma árvore. Só que se você colocar o microscópio e descendo, você vai chegar na parte atômica da coisa. Quando você chega no átomo, né, hoje com os equipamentos mais profundos, a gente consegue ir além do átomo, e no mundo subatômico. E lá no mundo subatômico, já cansaram de comprovar que o átomo, praticamente, ele é 90%, 99% de espaço vazio. Se o átomo ele é 99% de espaço vazio, você é formado pelo átomo, e tudo que existe aqui é formado pelo átomo. E aí, como que você explica essa realidade física? Só que na verdade não é espaço vazio, né? É um outro tipo de energia que esses equipamentos não pegam ainda. Que nem quando os astrônomos, os cientistas olham para o espaço, o que eles veem? Eles veem toda a parte das galáxias, dos planetas, das estrelas e um monte de espaço vazio. Só que eles já começaram a identificar que esse espaço vazio eles são matéria escura, né? Já David Hawkes, mais um monte de pessoas aí, né, de grandes cientistas, até Einstein, se eu não me engano, já na época, aquele que ficava na cadeira de roda lá, Steve Hawking, né, que buscava lá os buracos de minhoca, toda essa parte mais profunda, tudo isso aí, já estudaram essas coisas e começaram a identificar um monte de coisa que eles não tinham explicação. Só que quando a gente começa a linkar a ciência com a espiritualidade, né, com a alquimia, todos os estudos iniciáticos, a conta fecha, as pecinhas começam a se encaixar e aí começa a ficar mais claro o que é a realidade. Eu venho estudando todo esse conteúdo aí há pelo menos 5 anos, né, mais profundamente. Nos últimos 3 anos, quando eu pedi a conta do meu trabalho aí no início de 2020, hoje vai fazer praticamente 3 anos que eu mudei minha vida completamente, eu desci bem profundo na toca do coelho. E quando você começa a descer mais profundamente, estudar muito, né, e vivenciar e provar, experimentar, quer dizer, tudo isso aí, deixa de ser uma crença, deixa de ser o que os outros falaram para você, deixa de ser
o que a mídia, o que um mestre, o que um professor, o que um terapeuta, o que qualquer pessoa fala, porque você experimenta. Pessoal, sendo bem sincero com vocês aqui, quando eu comecei a estudar essas coisas, eu duvidei de tudo, de tudo. Eu duvidei da espiritualidade, eu duvidei desse mundo energético, desse mundo invisível, desse mundo multidimensional, né? De entender essa parte da consciência, eu duvidei de tudo. Só que a diferença foi que eu não neguei, né? Eu falei assim, tá, algo dentro de mim, eu tô com um sentimento diferente, então deixa eu entender isso aqui. E quando eu fui mais profundamente buscando, né? Vários mentores passou pela minha vida, já que eu sou grato demais, que cada momento do seu despertar vai ter uma pessoa-chave que vai te levar para um próximo nível, né? Então, não existe melhores ou piores, existe níveis de consciência. Quanto mais você busca, quanto mais você mergulha, mais informações vai chegando até você. E é isso que vai mudar a sua vida. Se você fica esperando tudo mastigado, alguém falar para você, esquece. E não é só teoria, é prática, é vivência. Diariamente você tem que aplicar o que você vive. Então hoje, o maior laboratório na minha vida sou eu. Eu sou a transformação da minha vida. Então hoje eu falo com propriedade para vocês, né? Além do meu laboratório particular aqui, eu tenho a minha família. Sou pai de 4 filhos hoje, estou vivenciando muita coisa aqui. E eu vejo como a mente das minhas filhas são programadas. Cada um tem uma sua personalidade distinta. Então tudo isso aí você vai começando a entender os comportamentos humanos. Como a mente funciona, como é o nosso cérebro, como a manipulação que existe no mundo, na sociedade também existe, né? E cada um vai sendo lapidado e colocado numa forma. E quando a gente é inserido numa forma, chega uma hora que a gente não consegue mais se movimentar. E a gente começa a virar massa, começa a virar... a grande maioria das pessoas, você quer sempre fazer coisas para agradar os outros, para sentir pertencente, para sentir amado. E é aí que começam as frustrações. Porque você começa a deixar viver a sua vida para viver a vida que os outros querem que você viva. Então você começa a ter desequilíbrio, ter problema no seu relacionamento, ter problema no seu trabalho, ter problema, né, pessoal. Então tudo isso aí é um molde. E se você não entender como você funciona, quem é você, como a sua mente funciona, como que está desencadeado tudo isso aqui, não adianta, você está travado, você não vai. Então, pessoal, a partir desse ano de 2023, eu vou começar a ir mais profundamente nesses assuntos. Provavelmente eu vou começar a falar coisas aqui que algumas pessoas vão bater de frente comigo, né? E eu já estou preparado para isso, porque eu venho me preparando aí há alguns anos. Então eu vou começar a falar coisas que vai bater com as crenças fundamentais. Eu vou chacoalhar os pilares, a estrutura de cada um. Todos nós crescemos com uma estrutura. E qual é essa estrutura? O que você aprendeu, o que você aprendeu na escola, o que você aprendeu na sua religião, o que você aprendeu com a sua família, com seus pais, na sociedade. E se você levar somente isso como a única verdade para você, você está limitado a só isso. O que é uma crença? Uma crença é um conjunto de informações, uma biblioteca aí no seu banco de dados que vai filtrar a sua realidade. Tudo que você vive é baseado nas suas crenças, que é o que você acredita, né? Então, se eu acredito que o mundo é azul, eu só vou ver azul. Opa, mas o mundo também pode ser vermelho, pode ser rosa, pode ser verde. Então, se você se abre para o novo, você começa a ver e perceber coisas que você não percebia antes. Então, pessoal, 2023, eu vou começar a rasgar mais o véu. O que é rasgar o véu, Luiz? Rasgar o véu é mostrar o que está escondido, o que está oculto, o que muita gente não quer que a gente perceba e aprenda. A gente foi muito manipulado, né? Mentiram muito pra gente. Tem até uma postagem minha aí, mentiram pra você, né? Contaram muitas histórias, né? Que nem o Papai Noel, quando a gente conta pras crianças, pros nossos filhos, né? Que o Papai Noel existe, o Coelhinho da Páscoa existe. E tem gente acreditando no Coelhinho da Páscoa e no Papai Noel até hoje. Então, pessoal, tá na hora de a gente amadurecer. A gente está literalmente entrando na transição planetária. E eu vou explicar para vocês nessa live o que é essa transição planetária, sem misticismo, sem viagem na maionese. Eu vou falar o lado científico, o lado espiritual, e vocês vão tirar as suas próprias conclusões. Porque o Luiz aqui não é dono da verdade. Eu estou aprendendo como cada um de vocês. Eu sou um caminhante, né? Desbravando essa jornada minha aqui. E o que eu estou passando para vocês aqui é o que eu venho estudando há alguns anos.
Só que eu tô sentindo um chamado interno tão grande em mim que eu preciso transbordar isso. Eu já tentei falar isso no passado, só que talvez eu não estava preparado, né, para lidar com algumas críticas, para lidar com algumas coisas que eu vou ter que lidar. E não adianta. Então, hoje eu estou preparado, né? E eu tenho certeza aqui que talvez algumas pessoas que me seguem vão deixar de me seguir, outras vão começar a me seguir, porque eu vou dar uma oxigenada no meu público. E cada pessoa que estiver aqui, que quiser crescer junto comigo, que quiser expandir a consciência verdadeiramente, né? Despertar sua consciência. O que é o despertar, a expansão de consciência? É você sair do inconsciente, sair do que você não conhece e jogar luz ali. Clarear as ideias. Você compreendeu o que você não compreendia. Hoje, todos os estudos aí de neurociência da mente humana, né? Eu fiz pós-graduação em neurociência aí, estudei toda essa parte um pouco mais teórica de como o nosso cérebro funciona, nossas sinapses funcionam, todas as nossas emoções, como que isso está vinculado. Mergulhei nessa parte de espiritualidade, gosto da parte científica demais. Eu vim de uma carreira técnica, pessoal. Eu sou um cara que antes só acreditava vendo. Eu, com 15 anos de idade, eu entrei no curso técnico de eletrônica, né? Eu fiz técnica em eletrônica 3 anos, depois fiz engenharia da computação, trabalhei aí em corporações com tecnologia aí, em grandes empresas, 15 anos, e aí eu resolvi me aventurar nesse mundo aí do despertar da consciência, do desenvolvimento humano, porque eu comecei a me trabalhar, eu comecei a mudar. Então, pessoal, chegou a hora de despertar, de verdade. Então, quem começar a me seguir aqui e seguir comigo em 2023, vai ter um verdadeiro despertar. Porque eu vou falar sem misticismo. Eu vejo muitas pessoas grandes na internet hoje em dia que às vezes já descobriram tudo isso e fica dando volta, fazendo rodeio, tentando vender um monte de curso, tentando fazer um monte de coisa e não entrega a verdade. Eu fico puto com isso, né? Mas enfim, cada um, cada um. Mas a verdade é que o conhecimento tem que ser entregue, né? A gente está numa era, indo para uma era de compartilhamento, de colaboração. Esse mundo de competição que a gente está, que é um querendo puxar o tapete do outro, já era, está morrendo. E é essa transição que vai acelerar esse processo. Essa separação que vai começar a acontecer, que é a separação que os livros antigos, as escrituras antigas falavam aí da separação do joio do trigo, né? É porque vai começar a polarizar as pessoas. Quando você joga muita luz em algum lugar escuro, o que acontece? Se tem algum objeto lá dentro, se a sala não está limpa, começa a fazer uma sombra maior. Só que dentro da gente tem um monte de objeto, tem um monte de lixo, um monte de tranqueira que precisa ser limpo. A gente precisa limpar os nossos porões. Só que quando é jogado luz, quando é jogado consciência ali, as sombras vêm à tona. Vem raiva, vem sentimento de injustiça, que eu fui enganado, né? De desequilíbrio emocional, como que eu vou lidar com o outro, o que eu vou falar agora. Vocês vão começar a perceber que algumas pessoas do seu círculo de amizade você não vai ter mais papo, você não vai ter mais conversa. Eu estou passando por isso, e faz tempo, né? Pessoas da minha família, pessoas da minha amizade, eu não tenho mais papo para conversar com essas pessoas, mas não porque eu não quero, porque naturalmente as coisas vão mudando. Você vai sintonizando uma vibração diferente e naturalmente algumas pessoas vão saindo da sua vida e outras vão entrando. Faz parte do processo, pessoal. Evolução, a gente está evoluindo, tudo está mudando. Então, para vocês aí que estão iniciando esse processo de despertar, vocês vão passar por muitas coisas, né? Como eu venho passando. E tem pessoas também que eu sigo hoje que já passaram e estão muito mais evoluídos aí, que eu aprendo muito com eles. Então, tudo é uma troca, na verdade. Quando você começa a trabalhar com pessoas, você começa a ver que tudo é troca, né? Não sou eu, Luiz, que só estou ajudando vocês. Cada um de vocês aqui que comenta, que compartilha, que faz uma postagem, que curte, vocês dão energia para mim continuar. Se eu não tivesse vocês aqui, eu não faria nada. Então, eu agradeço cada um de vocês por estar aqui, né? As pessoas que já compraram meus cursos, os meus cursos gratuitos, tem muito conteúdo gratuito nas minhas redes sociais, no meu YouTube. Eu entrego sem dó, né? Eu não tenho mimimi de entregar conteúdo, porque eu entendi que quanto mais eu dou, mais eu recebo. E é assim que isso que vocês precisam entender, né? Deem, a gente está numa era agora de servir. Quando você entender o verdadeiro sentido do servir, você vai querer servir sempre. Porque o sentimento que você recebe, que não tem nada a ver com dinheiro, cara, não tem nem como expressar isso, porque ele é sentido.
Só quem consegue, quem vivencia isso sabe, né? Quando você ajuda alguém verdadeiramente e não tem nada de interesse por trás, você sente aquela gratidão, aquele obrigado, ou ver aquela pessoa feliz, isso não tem preço. Então, pessoal, 2023 vai ser para os fortes, né? Eu estava até dando uma olhada nas notícias aqui, tô vendo lá que em Brasília tá tendo mó caos. Isso aí faz parte da transição também, eu vou explicar para vocês começarem a ligar. E vocês vão começar a perceber o quê? Eu vou começar a jogar um monte de pecinha. Várias pecinhas soltas, porque cada um, né, tá num nível de consciência. Então não posso falar tudo de uma vez só, porque eu tenho que fazer vocês encaixarem a peça de acordo com o jogo de vocês. Cada um tem uma maneira diferente de começar a entender as coisas. Não adianta eu passar a minha visão para vocês. Então eu tenho que jogar as peças e cada um de vocês vão aprendendo. Então, o que eu oriento vocês a sempre quando vocês estiverem em contato com esse tipo de conteúdo? Vocês se abrirem, pessoal. Se abrirem. Qualquer coisa que vocês duvidarem, que vocês não acreditarem de primeira, não neguem. Pega aquilo lá, deixa no cantinho, deixa na sua gaveta, deixa na prateleira, porque pode ser que em algum momento aquela pecinha que não faz sentido hoje, amanhã pode fazer sentido. Amanhã pode vir uma outra peça nova, que aquela peça antiga encaixa. E aí tem uma outra que encaixa mais, e aí vai começando a ter uma moldura, uma imagem ali. E aí isso vai expandindo, você vai compreendendo. Então por isso que é muito particular de cada um, né? E quanto mais a gente mergulha nesse ambiente, cara, é demais. Eu fico maravilhado, porque você ressignifica a sua vida. Você muda a visão sobre quem é você, sobre aonde você está inserido. E se as pessoas não começarem a questionar as questões existenciais da vida, não é um despertar verdadeiro. O despertar verdadeiro é você questionar a vida, questionar tudo que você aprendeu, a sua origem, de onde você veio, para onde você vai, o que significa a vida, qual é o propósito disso tudo aqui, né? Por que você tem esse sentimento de injustiça com algumas coisas? Então tudo isso está ligado com questionamento. E como que você tem novas respostas? Fazendo novas perguntas. Então vocês têm que perguntarem, questionarem. Questione para você mesmo. Questiona para o seu eu superior, para sua mente superior, para sua centelha divina, para o seu Deus interno, para o seu mestre, para o seu anjo da guarda, o nome que você quiser dar, não importa nomes. A gente está no momento de tirar rótulos. A gente foi rotulado nesse mundo desde que a gente veio para cá. A gente foi rotulado a que eu tenho que ser bonita, eu tenho que ter o cabelo assado, eu tenho que ter o cabelo assim, assim, assado, eu tenho que ter o corpo assim, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que casar, eu tenho que morar numa casa, eu tenho que andar com alguma coisa de marca, eu tenho que vestir desse jeito, eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que me comportar desse jeito. Tudo foi rotulado. E é por isso que as pessoas estão sentindo um caos, um vazio existencial. Porque muitas vezes a gente está reprimido. A gente tem que ser quem a gente nasceu para ser. Ou você vive a sua história e é quem você é de verdade, e ligando foda-se porque as pessoas vão falar para você, ou você vai viver refém dos outros. Você vai viver somente a história que os outros querem que você viva. Somente o coadjuvante. Só que a peça de teatro, ela é sua. Você é o diretor. Você define. O que você quer viver? Como que você quer experimentar essa vida? Você escreve sua história. Se a sua história não está legal agora, reescreva ela. Quantas vezes eu já reescrevi a minha? Esse ano de 2022 eu estou reescrevendo ela de novo, porque em 2023 eu vou mudar tudo. Eu vou mudar a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de passar meus conteúdos, a maneira que eu vou fazer meus cursos, os meus projetos. Tem muita coisa para fazer esse ano. Só que só planejar, só pensar, só fazer os caderninhos que nem eu ensinei no aulão, tá? E quem não fez o aulão, pelo amor de Deus, faz esse aulão que vai mudar a sua vida, né? Eu deixei lá disponível com mais um monte de live lá também. Então, depois se você não achar o aulão aí, você manda o direct lá que a gente passa para você o link. Mas enfim, lá eu passei um monte de ferramentas e técnicas para vocês usarem. Só que se você ficar assistindo sua live, se você ficar comprando curso, comprando livro, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não agir, não ter um movimento, não pôr em ação, esquece, você não tem mudança. A mudança só vem com a ação, com a atitude, porque você está no mundo material, você está no mundo para experimentar as coisas. Então não adianta, você não está no mundo mental só. O mundo mental é uma camada do seu mundo, mas a realidade física é outra, então é prática. Então você tem que fazer acontecer. Eu fiz um monte de plano 2022, em dezembro, eu refiz todos os meus planos. Em 2023 é ação. Ontem já conversei aí
com 2 parceiros meus aí que vai me ajudar, né? E tô trazendo mais gente para minha equipe também, porque, esse ano eu vou chegar com tudo. Eu tenho um monte de coisa na minha vida pessoal que está acontecendo, mas, cara, eu não me abalo, né? Eu tô com meu filho na UTI, vai fazer 8 meses. Meu filho nasceu com síndrome de Down, fez 3 cirurgias, vai ter que passar por uma cirurgia gravíssima aqui. Eu tô numa rotina semanal de revezar com a minha esposa na UTI. Quem já passou por UTI, né? Dormir na cama de hospital, comer comida de hospital, sabe do que eu tô falando. Quem não passou não sabe. Então, só para quem vive a coisa. Só que eu não me abalo, porque tem coisas que não estão no meu controle, tem coisas que estão no meu controle. Então, a vida é para ser vivenciada, experimentada. Quando você começa a ter um olhar maior sobre a vida, você não entra, né, na dor, no sofrimento. Na verdade, a dor, ela é inevitável. Se você cair e tropeçar, né, e ralar o joelho, vai doer, vai arder o seu joelho. A dor, você vai sentir a dor. Só que o sofrimento é opcional. Se você falar assim, nossa, quem colocou aquela pedra ali? Meu Deus do céu, que raiva que eu tô. Nossa, agora eu machuquei meu joelho, vai ficar uma cicatriz. E fica sofrendo, e fica murmurando um negócio. Pelo amor de Deus. Sofrimento é opcional, pessoal. Revejam a vida de vocês. O que você está sofrendo até hoje? Às vezes você está sofrendo com coisas que aconteceram há dezenas de anos, né? Ah, porque meu pai não fez assim, porque minha mãe não fez assim, porque meu ex me traiu, porque sei lá o quê. Vira a página, galera. Vira a página, né? Fecha ciclos. Se você não fechar ciclos, você não abre outro. Então, galera, eu estou vivenciando um monte de coisa na minha vida. O que eu falo para vocês aqui não é teoria, é o que eu vivo diariamente. Eu aplico na minha vida. E se eu não tivesse aplicado, eu não teria condições de falar isso para você. Porque eu não consigo falar uma coisa que eu não acredito. Para eu falar alguma coisa para vocês, eu tenho que passar pelo processo. Ou eu tenho que estar passando pelo processo, eu tenho que ter vivenciado. E depois de ter atendido aí algumas milhares de pessoas, cara, eu aprendi muita coisa, né? E estou aprendendo ainda, eu estou aprendendo diariamente. Hoje eu vivo um dia de cada vez. Tá fazendo sentido aí, pessoal? Então vamos começar um bate-papo mais profundo aí. Dá um joinha, fala aí se faz sentido. E me fala, manda um comentário aí se estão preparados para ir para o próximo nível. Porque agora eu vou elevar a régua, a gente vai para o próximo nível aí. Um nível que só tomar líquido, né? Quando uma criança só toma líquido, né? Porque ela é criança ainda. Então agora a gente vai começar a comer comida sólida, que é para adulto, para pessoa madura, sem mimimi, que tá a fim de crescer, de evoluir de verdade. Então, bora, compartilha essa live aí com mais pessoas, tá? Se você tá assistindo ao vivo, gravado, compartilhem lá. Ah, antes de eu começar, pessoal, eu até anotei umas coisinhas aqui que eu quero falar para vocês, tá? Depois eu vou abrir aí para umas perguntas, a gente vai trocar umas ideias também. Em dezembro, eu fiz uma promoção aí, né, para as pessoas que me seguiam. Como entrou muita gente nova, a gente bateu 20 mil seguidores, pessoal. Então, gratidão de verdade, tá? Todos vocês que estão me seguindo aqui, as pessoas novas, as pessoas antigas. Tem pessoas que estão aqui desde que meu Instagram não tinha nem 1.000 usuários, mil seguidores, né? E as coisas vão acontecendo. Então, pessoal, quando você acredita e faz algo de verdade, gera valor, o retorno é inevitável, né? É a lei da causa e efeito, plantar e colher. Planta que você colhe, planta que você colhe. Isso serve para qualquer coisa na sua vida, para qualquer área. Então, em dezembro, eu fiz uma promoção lá para ajudar, que eu tinha feito o aulão lá, disponibilizei o aulão gratuito durante um tempinho, deixei agora lá todo o esquema organizado na plataforma, tá com valor totalmente simbólico, R$10, né, só para pagar a plataforma, porque eu tenho que pagar lá a Hotmart, senão eu dava de graça para vocês, só para ficar organizado, mas eu coloquei um monte de live de bônus também. Então, pessoal, só esse investimento aí já pode literalmente dar uma chacoalhada na vida de vocês. E para quem quiser ir mais a fundo, né, eu tenho alguns cursos que eu já fiz, tem um reprograma, sei que grande pessoas aqui tem mais, acho que tem quase 1.000 reprogramados já. A ideia é passar desses 1.000 aí esse ano, tá, e atingir muito mais. Mas eu tenho outros cursos também, e para quem quiser, tá? É só para quem está assistindo essa live e mandar um direct para mim depois que acabar essa live. Não precisa mandar agora, pode mandar depois. Eu vou abrir de novo, uma semana só, mas manda aí enquanto você está assistindo essa live. Se você está assistindo essa live gravada depois, quando você está assistindo essa live, manda um direct para mim e fala assim, ó, eu quero a promoção da live. E aí eu ou alguém da minha equipe lá vai mandar o link da promoção. Então lá nesse link de promoção eu vou pegar a mesma promoção que eu tinha colocado no ano passado, em dezembro. Então tem curso lá de 50% de desconto, tem curso com 40%, com 30%, com 20%. Pessoal, é para vocês transformarem de vida, tá? Porque esse ano eu vou começar a gerar outros conteúdos maiores, que vai ser totalmente voltado à expansão de consciência. Desde o momento que eu comecei esse trabalho aqui, eu comecei mais com mentalidade,
com essa parte mais terapêutica, de trabalhar sua saúde emocional, mental, reprogramar sua mente, tirar seus traumas, seus bloqueios, né? Dia 10 agora a gente vai começar uma turma de mentoria, que só com o grupo selecionado aí que a gente vai pegar firme 30 dias de imersão num protocolo de desbloqueio. Mas, de verdade, se vocês tiverem disciplina, com esses cursos que eu tenho aí, que estão gravados com técnicas, ferramentas, áudios que eu criei, vocês já têm uma mudança gigantesca, sendo bem sincero com vocês, tá? Eu vejo hoje a transformação das pessoas que passaram, que passam. Tem várias pessoas aqui, ó, quem for reprogramada aí, fala aí se vale a pena ou não vale a pena. E tem outras coisas, né? Então tem toda uma sequência de conteúdos que no futuro vocês vão ver que eu vou fazer aí uma coisa no primeiro trimestre desse ano aí que vai mudar e revolucionar toda essa parte aí de treinamentos. Aguardem. Mas vamos lá, pessoal. O motivo dessa live aqui principal é para falar de transição planetária, tá? Olha, a Vanessa, a Danila, a Madalena, a galera aí, ó, todas reprogramadas. O Dentinho aí, vários reprogramados. E vamos com tudo, galera, porque a ideia aqui é crescer, é expandir, né? É ir para o próximo nível. A gente está aqui agora com pessoas selecionadas que querem ir para o próximo nível. E aqui a gente vai para o próximo nível. Então, o próximo nível sempre vai ter um nível acima, né? Mas para ir pro nível 10, você tem que passar do 1 pro 2, pro 3, pro 4. Não dá para você dar um salto direto, você tem que fazer uma preparação. Se você quer subir um prédio de 10 andares e tem uma estrutura, uma arquitetura, uma engenharia que só aguenta 5, se você tentar subir o sexto, vai cair, vai desmoronar. Então não adianta. Muitas vezes você tem que voltar uns passinhos para trás, refazer suas estruturas, a base, aí sim você sobe, né, um nível. Senão você não adianta. Então não adianta nada querer chegar lá em cima se você não fez nenhum básico. E qual que é o básico? Você entender, né, trocar suas bases de informações, reprogramar sua mente, trabalhar suas emoções, entender como as emoções agem sobre você, o quanto você está automatizado, né, quanto você vive inconsciente numa hipnose coletiva aí. Então tudo isso é para quebrar essa sequência, esse modo zumbi que a maioria das pessoas estão. Tá? 90% da humanidade está vivendo no modo zumbi. Tá dormindo, tá só reagindo ao externo, aos estímulos externos. Então as pessoas que despertam, o que é o despertar? Despertar é você acordar, é você abrir o olho e perceber que existe mais coisas além do que você estava fazendo, né? Se você está dormindo, você está só reagindo, tá parecendo um Walking Dead. Quando você acorda, você desperta. E aí no despertar tem vários níveis, né? Então eu quero chegar até no nível máximo para vocês aí e sei lá qual é o máximo. Então vamos lá, pessoal. Transição planetária. Vamos começar a falar de transição planetária porque é um assunto que vai começar a ficar cada vez mais evidente. Eu quero passar para vocês aqui, eu fiz uma postagem que teve muito compartilhamento, muita gente veio através dessa postagem, e eu quero explicar para vocês verdadeiramente sem uma viagem na maionese, tá? Para quem fez o aulão, eu já dei uma degustação lá. Cada vez mais eu vou sentindo também vocês aqui, tá? Se eu perceber que vocês não estão compreendendo, eu volto um pouquinho, porque eu quero colocar, mas não dá para ficar voltando sempre, porque eu quero empurrar vocês para o próximo nível. Então é sem mimimi, que nem a Ellen tá falando aí, sem mimimi. Bora, Ellen. Qual que é a questão, pessoal? Transição planetária. Primeiramente, a gente tem que olhar aonde a gente está inserido, né? A gente está vivendo, às vezes tem gente que vive a vida inteira, nasce, cresce, vive, trabalha a vida inteira, faz filho, vive, cria neto, morre e nem entendeu o que aconteceu aqui nessa vida. E aqui eu quero que vocês entendam. Em primeiro lugar, onde você está inserido, né? Aonde você está inserido? Você está inserido num planeta. Você está vivendo na superfície de um planeta chamado Terra. Só que dentro desse planeta, ou melhor, em volta desse planeta, se você olhar para o céu, o que você vê? Você vê estrelas, você vê um sol, você vê uma lua, você vê vida, você vê natureza, você vê um monte de coisa. E aí você fala assim, de onde veio tudo isso? Quem criou tudo isso aqui? Quem que foi a mente brilhante que criou o ser humano, criou a vida no planeta, criou a natureza? Tudo funciona em ciclos, né? Um negócio perfeito. Você vê planetas, o sistema solar orbitando no outro sistema solar maior, galáxias, universo, e um astro não bate no outro, e as coisas tudo fluem, lindo e maravilhosamente. Esse está vivendo uma vida automatizada que você nem questiona isso. Como que você não questiona isso? Então, eu desde pequeno sempre questionei essas coisas, só que depois eu fui inserido tão grande na Matrix, que depois você esquece dessas coisas, né? Então a questão principal é,
aonde você está inserido? Primeiro você precisa dar um zoom out, né? Olhar de fora. E como que você olha de fora? Hoje a ciência já comprovou, né, que existe aí várias dimensões da realidade, vários planetas. Só que o nosso sistema solar, ele, na verdade, o planeta Terra, ele orbita hoje no sistema solar, certo? Todo mundo já passou pela escola, a geografia aqui, e sabe que o planetinha aqui em cima, ó, o planeta Terra aqui em cima, ele é um globo, né, que na verdade não é nem tão globo assim, ele é meio que um geóide, mas enfim, ele gira, né, em volta do sistema solar. O sistema solar, ele emite uma energia elétrica, o Sol é elétrico, né? Então a gente capta a energia elétrica do Sol que alimenta a vida no planeta. Só que o planeta, que é um ser vivo, né, conhecido como Gaia aí, ele tem uma energia própria dele, né? Tem um núcleo magnético. Então, o Sol manda e emana uma energia elétrica, a Terra emana, né, uma energia magnética, como se fosse um ímã, e nós e todas as vidas que estão inseridas aqui nesse planeta, nós somos um canal, nós somos seres eletromagnéticos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente recebe essa energia elétrica, junta com a energia magnética da Terra, e essa energia é o que nos mantém vivos. Você não é vivo só pelo que você come, pelo que você bebe, né? Para quem já estuda um pouquinho mais dessa parte de corpos sutis, que entende essa parte de yoga, né, das tradições mais orientais, quem já ouviu falar de prana, de ki, de chi, né? Essa energia é o conjunto da energia eletromagnética, que é o que alimenta nossos chakras. E essa alimentação que vem pelo nosso chakra coronário e vai descendo aí até para chegar no chakra básico, ela forma energia toroide, né? Um toroide, é como se fosse uma maçã cortada no meio. E aí essa energia cria um campo que tem várias camadas. Então o Sol, nosso Sol, ele orbita em volta de um Sol maior. E esse Sol maior, que é o Sol central da nossa galáxia, é o Sol de Alcione. O Sol de Alcione, que é um Sol gigantesco, depois vocês pesquisam no Google aí, um Sol que o nosso Sol é uma fraçãozinha perto desse Sol de Alcione. Então esse Sol de Alcione, ele alimenta todos os sóis, todas as estrelas que estão orbitando ele. O que está acontecendo? A gente não tem aqui no planeta Terra, na nossa vida, aí as estações do ano. A gente tem 4 estações do ano aí. O que é um ano? Um ano não é 365 dias que a planeta Terra demora para dar um giro completo no Sol. Então, o planeta Terra demora 365 dias no ano. Que dentro desses 365 dias no ano, a gente tem 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. Certo? A gente está no verão aqui agora. Então, cada época tem energias diferentes, que mexe com o clima, com a natureza, com tudo. Só que também, o nosso sistema solar, ele orbita em volta de um Sol muito maior. E outros sistemas solares também, não só o sistema solar onde tem o planeta Terra, outros sistemas. Só que para o nosso Sol, que a gente conhece, que a gente olha lá, que ilumina a gente, dá uma volta completa nesse Sol maior, que é o Sol de Alcione, lá das Pleiades, né? Para quem gosta aí de astronomia, eu adoro astronomia também, comecei a pegar gosto pela coisa e entender aí como funciona tudo isso aí. Você começa a ver que o Sol passa por essa volta completa, que demora aí 25 mil anos e pouco. Eu não lembro de cabeça os números aqui agora, depois eu pego para vocês, mas lá na postagem tem, tá? E eles dividiram essa volta em 12 fases, em 12 eras, que está ligado com os signos do zodíaco. Os signos do zodíaco, que a astrologia fala bastante, né? Que tem energia diferente. Quem é de Libra, eu sou de Libra, tem Áries, tem Peixes, tem Câncer. Cada um tem um temperamento, cada um tem umas emoções que aflora mais, né? A Beca aqui, ó, valeu Beca, 25 mil anos. Então, cada era dessa é como se fosse uma energia diferente que o planeta está recebendo. E agora, entendendo um pouquinho mais disso, né? Essas 12 eras são eras de 2.400 e 500 e poucos anos também, né? Então, a gente está saindo de uma era e entrando numa outra era. Então, por isso que é uma transição, é uma troca de frequência do planeta. Então, nós vamos emergir numa outra era, como se estivesse saindo do verão e indo para o inverno, ou do inverno para o verão. Então,
não é lógico a coisa, é científico a coisa, tá? Não tem nada viagem na maionese, isso é real. Se você buscar isso, astronomia, tudo lá, se você olhar hoje, né, como essa transição é tão verdadeira, pesquisem as notícias, eu acho que de dezembro do mês passado, do ano passado, vocês vão ver que os outros planetas do sistema solar, do nosso sistema solar, eles já estão mudando. Se eu não me engano, eu acho que Saturno mudou um pouco a polaridade dele, né? O eixo dele, o eixo gravitacional, né? Tem alguns planetas que já tá mudando a temperatura, tá tudo mudando. E vocês vão começar a ver um monte de notícia na internet de vulcão entrando em erupção, flashes solares. Vocês vão ouvir falar bastante de frequência Schumann, né? Que é como se fosse o batimento cardíaco da Terra. Você vai ver que até a Leila está falando muito sono, né? Tá terrível. Sim, vocês vão começar a perceber. Eu vou chegar nas emoções nossas que vai mexer tudo, tá? Então, eu estou falando do nível macro, primeiro para descer no micro. Primeiro a gente vai entender o macro, depois a gente vai descer no micro e vai linkar isso com a espiritualidade, tá? Então, aguentem aí. Então, o que vai acontecer? As coisas naturais vão começar a se movimentar, porque a gente está entrando num cinturão de fótons. O que isso quer dizer? Imagina que em volta desse Sol de Alcione, que é o Sol das Pleiades, ele tem como se fosse um anel, né? Imagina um anel de Saturno em volta desse Sol, só que esse anel ele é de uma energia, como se fosse uma luz muito grande, que é um cinturão de fótons que chama. Então o planeta Terra, ele emergiu agora em dezembro, se eu não me engano, dia 21 de dezembro, ele terminou a imersão dele completa dentro desse cinturão de fótons. E o que acontece na prática? Nós estamos recebendo mais luz. Então, o Sol central de Alcione está mandando muito mais luz para o sistema solar nosso, né? Que o Sol nosso aqui, ele recebe mais essa luz e repassa para o planeta Terra. E quem que vive no planeta Terra? Você, eu e tudo que existe aqui. E a gente é afetado. Então a gente está entrando numa era de luz, que a gente chama, né? De claridade. Eu vou linkar isso com a espiritualidade, vocês vão começar a entender isso muito melhor, tá? Então o que acontece? Quando você recebe mais luz, a sua vibração aumenta. Então a gente está sendo forçado a acelerar. Vocês vão começar a ouvir falar bastante de frequência Schumann, que nem eu falei, né? A frequência Schumann é como se fosse o batimento cardíaco da Terra, né? Depois vocês pesquisem também para entender. Normalmente, essa frequência sempre variou entre 7,5 e 7,20 e pouco aí. Vocês vão ver que agora está tendo um pico de 30, de 40, de 100, né? Tá tudo desregulado. Vocês vão ver que vai ter uma inversão dos polos magnéticos. A gente não tem os hemisférios lá, que a gente aprende na geografia, o trópico de Capricórnio. Quando você pega uma bússola lá, não tem norte, sul, né? E o que vai começar a acontecer? Esse norte e sul, eles vão se mexer, eles vão inverter, né? Então vai ter uma inversão dos polos magnéticos, que a bússola, o nosso norte vai ser diferente do norte antigo. Então tudo está mudando, o eixo da Terra está mudando. Por quê? Tá tudo, a frequência, essa energia que está vindo de fora da Terra, do universo, das galáxias aí, está mexendo com tudo aqui. E aí você vai sentir essa energia. Só que aí que a gente vai linkar isso com a espiritualidade, sem misticismo, sem viagem na maionese, sem pirar na batatinha, né? Sem aquele romantismo espiritual. A primeira coisa, pessoal, que todos vocês que estão assistindo essa live aqui têm que entender é o quê? Que a espiritualidade é muito mais complexa do que a maioria das pessoas falam. E o que é espiritualidade? Vamos olhar, né, com um olhar mais pé no chão, para a gente não ficar viajando, né? Porque tem pessoa que fala de espiritualidade, entra no gratiluz, nos namastê da vida aí, começa a viajar e esquece de ter o racional também, porque faz parte a gente ter o racional, o discernimento. Então, quando você começa a olhar a espiritualidade, né, a gente sabe que tem vários mestres, mentores, existe um mundo espiritual, invisível, todo mundo aqui já sabe, o meu público. Só que essa hierarquia que a gente chama de espiritualidade são os administradores do universo, os administradores dos planetas. Existe uma hierarquia muito grande para cima, né? Quando a gente fala de dimensões, a gente fala aqui que o planeta Terra está na dimensão de 3D. O que isso quer dizer? Terceira dimensão é uma faixa de frequência que está ligado com o nível de consciência. Então, quando você começa a ver que
Ah, porque a 4D é o nível astral, é o mundo astral, o mundo espiritual, né? E agora a gente está falando de ir para o mundo de 5D, que é um nível acima ainda, né? E se você olhar, a própria ciência já provou que existe pelo menos 11 dimensões. Então imagina, se a gente está na 3D, tem a 4D, 5D, 6, 7, 8, 9, 10. E eu sempre indico para quem gostar de assuntos profundos, né? Que é um livro aí que é A Lei do Uno, que é um livro canalizado, né, de uma consciência chamada Ra, que essa consciência dizem aí que é de 7ª ou 8ª dimensão, se eu não me engano, e ela fala de uma maneira muito legal essa compreensão de como funcionam as coisas. Então, a primeira coisa é tirar esse romantismo da espiritualidade. Como é em cima é embaixo, como já diz o Carvalho, a espiritualidade também tem problema. Tem processos a ser aprendizado, todo mundo está evoluindo, não é só a gente aqui que está vivenciando e lá em cima é todo mundo santo, é todo mundo perfeito. Não, a espiritualidade tem problemas também, eles estão aprendendo, tem níveis e níveis até você chegar na fonte, né? Até chegar no todo que a gente fala, só que nós somos fragmentos desse todo. Só que vamos olhar, entender a espiritualidade como administradores, né? Alguém construiu esse planeta. Alguém projetou esse corpo humano aqui, alguém projetou os animais, alguém criou a natureza, alguém criou o mar, a terra, o fogo, a água, os alimentais. Quem criou? Foi Deus que criou, tá? Deus. Mas olhe Deus diferente, não como um ser com cabeça, tronco e membros. Cara, Deus é uma energia, é a soma de tudo que existe. Você é Deus, eu sou Deus, a árvore é Deus, o celular é Deus, os átomos são Deus, o mar é Deus. Os animais são Deus, tudo é Deus, fragmentos. Se você somar todos esses fragmentos, você junta que de fato é Deus, que a gente não tem nem compreensão. Então, antes de querer entender o que é Deus, ou que é algo muito complexo, comece a entender quem é você. Comece a entender como você funciona. Se nem se entende, você quer entender o que é Deus, cara, vamos devagarinho, né? Vamos subindo. Então, entenda, pessoal, que a espiritualidade, existe uma hierarquia nessa espiritualidade. E essa hierarquia, as hierarquias mais altas aí, vamos falar que está mais próximo da fonte, são os engenheiros, os geneticistas, que criaram vidas, que criaram planetas, que criaram os animais, né? Que estão mudando, experimentando. Nós estamos aqui num grande palco, numa escola. Só que nós temos possibilidades, né, de acessar essas consciências maiores. E para falar para vocês aqui que tem muita gente que está me assistindo aqui, que me segue, que já veio de longe, né? Lembre-se que nós não somos esse corpo. Você não é o seu corpo. Você não é o seu nome. Você não é a sua idade. Você não é os seus rótulos. Você é uma consciência infinita, ilimitada e imortal. Quem morre é o seu corpo. Você não morre. Né? Existem vários estudos, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, que isso aí daria outra live, né? Mas entenda, pessoal, que a vida não é só entre o nascer, crescer e morrer. Isso aqui é um pedaço. Vocês não concordam comigo que seria uma vida muito injusta? Né? Por que uns nascem numa família com tudo do bom e do melhor, um nasce numa favela, um nasce passando fome, um nasce sem perna, um nasce com problema cardíaco? Eu tenho meu filho que nasceu com síndrome de Down, com problema cardiopata, com problema no pulmão, com problema no rim. Se Deus não fosse injusto, por que ele não está nascendo assim e a maioria das pessoas nasce perfeita, né? Com tudo funcionando? Será que Deus é injusto com meu filho? Né? Por que ele veio assim? Porque existe uma experiência para a consciência dele vivenciar aqui, e eu já compreendi isso. Né? Então, se você nasceu numa família com dificuldade, com pai e mãe que já brigaram, que separaram, que aconteceu um monte de coisa na sua vida, e cada um tem sua história particular, nada é injusto. Tudo tem uma explicação lógica que muitas vezes não faz sentido hoje para você. Mas quanto mais você expande sua consciência, mais clareza você tem sobre o propósito da vida. O que é a vida? O que é isso aqui? Né? Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que quebrar de crença é isso. Existe um plano maior. Todos nós aqui, como consciências, já vivenciamos um monte de vidas passadas. E o conjunto de coisas que você vivenciou nas vidas passadas é o que você está colhendo hoje, né? Então tem coisas, às vezes, que não é dessa vida. São coisas passadas, emaranhados, relacionamentos, contratos, coisas que você vai ter que pagar conta.
Talvez numa vida passada você foi lá e estourou o limite do seu cartão de crédito. Você gastou tudo até o que você não tinha. Só que a conta chega. Talvez essa vida aqui você veio para pagar ela. Então, pessoal, expandam a consciência de vocês. Olhem para frente, olhem no nível mais elevado da coisa. Senão você vai ficar reclamando. Você vai ser uma vítima da vida. Oh, meu Deus do céu, por que eu nasci na minha família? Por que eu tô pobre? Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Por que é aí? Por quê? Meu, vai para resolver, vai para compreender, entenda. Né? Não é sobre o fim, é sobre a jornada, é sobre o processo. Não tem fim. Quem tem fim é seu corpo. Quem passa para o outro lado é como você acordasse de um sonho, né? Ou você espera a morte chegar para você entender o que eu estou falando, né? Ou você experimenta. Existe maneira de você experimentar projeções astrais, várias coisas aí, né? De você experimentar essas outras dimensões da realidade. Só que isso está ligado com vibração, com nível de consciência. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, que esse mérito é polêmico e daria uma outra live que a gente vai fazer muitas lives sobre esses assuntos mais profundos. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que existe administradores da vida. Existem administradores do planeta, que é o que a gente chama de espiritualidade. Níveis. 5ª, 4ª, 6ª, 7ª, 10ª, 20ª, 30ª, sei lá quantas dimensões para cima. Só que o que vai adiantar você querer entender a 10ª dimensão se você nem entendeu a 4ª? Né? A gente está na 3ª. Então, relaxa. Vai no seu ritmo. Então, a gente juntando a espiritualidade com a transição planetária, né? Eu expliquei agora para vocês, quem está entrando na live aqui agora, depois vocês revejam aí, que eu expliquei a parte científica da transição planetária, tá? A parte astronômica. Agora a gente vai linkar com essa parte espiritual. E não tem como, né, não falar da espiritualidade se a gente não falar num grande nome, num grande mestre aí. Jesus Cristo, né? Que na verdade é a consciência crística. Jesus, ou Yeshua, ou Emmanuel, ou Sofia, ou vários nomes aí, dependendo da cultura, do lugar que você aprende, do livro que você lê, é um personagem, como o Luiz é um personagem, né? A Ana é um personagem, a Catarina é um personagem, a Stephanie é um personagem, João é um personagem, mas a consciência de Jesus é a consciência crística. Então, existe uma consciência maior, que é a consciência de Cristo, que a gente chama, né? Por isso que chama Jesus Cristo, né? Jesus Cristo tem o personagem encarnado e a consciência que veio para cá trazer uma mensagem. Essa consciência é uma consciência super elevada, vamos dizer que um grande comandante aí estelar, que a gente de níveis dimensionais muito mais alto. Então, esse cara, vamos chamar de cara porque ele era homem, né? Ele veio numa transição da Terra. Ele veio na transição que a gente começou foi tão impactante a vinda dele aqui, que mudou o nível de consciência do planeta. Tudo mudou a partir da vida dele, né? E depois vieram outras, ou antes dele também já vieram outras, né? Tem Buda, que veio antes de Cristo, e vários outros grandes mestres aí que vieram em missão na Terra para expandir a consciência da humanidade, para nós chegarmos nesse momento que a gente está chegando hoje, para dar um salto de consciência, né? Então são saltos e níveis que a gente vai subindo aos pouquinhos. Então eu quero que vocês entendam que a gente está saindo de uma era, que a espiritualidade fala que é a era de peixes, para a era de aquário, né? Vai ficar gravado sim, Fernanda, fica tranquila. Então, quando Jesus veio para cá, ele estava na transição da era de Áries para a era de peixes. E o que era o mundo, a humanidade, o planeta Terra antes de Jesus aqui dentro? Para quem já estudou história, para quem já buscou entender um pouco do que aconteceu antes, né, de toda essa evolução que a gente teve aqui, antigamente não tinha um monte de guerras, um monte de culto a vários deuses, era uma atrocidade de gente fazendo sacrifício humano, matando por qualquer coisa, né, espada para cá, espada para lá, dominação, planeta, um querendo dominar o outro e tal, e virou um caos o mundo. Então alguém consciente, superior, precisou, opa, as crianças no parquinho tá tretando, tá brigando, vamos chacoalhar e dar um puxão de orelha nessas crianças. Só que as crianças vão crescer um dia, elas precisam de conhecimento. Então, quando Jesus veio para cá, ele veio no momento que estava um caos no planeta.
para trazer consciência. Só que nesse momento de caos existia um grupo de dominadores nesse planeta já, né? Então existiam os reis, existia a alta clero que, eu domino a porra toda aqui, né? Vocês me obedecem, são meus escravos e quem manda sou eu. E se intitularam deuses porque Deus me escolheu para ser rei, né? E assim, por que você é rei e eu não sou rei? Por que eu nasci na plebe e você tem aí o bem bom e eu tenho que trabalhar para você e não ganho nada e tomo chicotada e apanho, né? Sendo que o que muda de você de mim? Porque o nível de consciência das pessoas era aquilo. Só existe isso aqui. Só que Jesus veio, né, para falar da fraternidade, do amor, que não existe esse monte de deuses. O Deus, ele é único, é puro amor. Não existe aquele Deus punidor, aquele Deus severo que pune, que culpa, que infelizmente aí tem muita manipulação aí nas religiões, né? Mas também é outro papo profundo pra gente falar. Mas a questão é, a consciência crística desceu no planeta para dar consciência para a humanidade. E a partir daí, né, veio muita consciência. Passamos aí pela Inquisição, né? Vários alquimistas na época, muita gente aí que trabalhava com essas coisas. Só que depois veio muita mais gente ainda também. Então começou uma revolução, né? Que eles falam que era dizer que estava o planeta mais primitivo e depois entrou na era, que é a era de peixes, que a gente acabou de sair dela, né? Agora a gente já está na era de aquário. Então a gente estava na era de peixes para vivenciar provas e expiações. O que isso quer dizer? Até Chico Xavier e grandes mestres aí também que tinham essa consciência mais elevada, esse contato, né? Já falava muito disso. As escrituras antigas, maias, incas, enfim, toda essa galera já falava disso. Mas o que eu quero que vocês entendam é, estávamos vivenciando um momento de provas e expiações. Esse momento de provas e expiações, ele foi para a galera começar a sair da pré-história, né? A sair da escuridão do planeta, para começar, cara, eu sou seu irmão, a gente veio da mesma fonte, vamos colaborar, eu não preciso matar você, eu posso ser mais tranquilo, eu posso amar, tudo isso vai funcionando, né? Só que infelizmente, o que aconteceu? Alguns grupos de pessoas começaram a pegar todo esse conhecimento, como não era de interesse deles, eles esconderam e manipularam esse conhecimento. E aí esse conhecimento ele ficou oculto, ficou na mão de poucas pessoas, durante muitos anos, centenas de anos, ficou nas sociedades secretas, se dividiu em várias religiões, né? Só o povo da casta lá tem acesso a isso. Então tudo isso faz parte do nível de consciência de transição que a gente passou. Só que agora, se vocês olharem, né, na época dos seus avós, na época do seu pai, do seu bisavô, era um outro mundo. Nós, pessoal, todo mundo que está vivendo aqui hoje, somos privilegiados, porque a gente está vivendo, a gente somos os únicos, aí vamos dizer que veio aqui a partir de 2000, né, 2000 e pouco aí, a gente vai ser as pessoas que vão vivenciar dois mundos. A gente vai sair de uma era e entrar em outra. Nós já somos essas pessoas. Então a gente é privilegiado por estar aqui agora. Só que essa outra era é uma era de mais expansão de consciência, onde tudo que foi oculto vai ser revelado. Tudo que esconderam da gente, que já era para a gente ter evoluído muito mais já, né? Que esconderam propositalmente devido a interesses humanos, vai ser revelado, já está revelado. Então, quando você é buscador, né, o tanto de livro, eu tenho um monte de livro aqui, ó. Esses livros aqui são tudo conhecimentos profundos. Helena Blavatsky, né, toda a parte do Kybalion, dos alquimistas, toda essa parte iniciática que tem, toda essa galera que falava aí da maçonaria, de todo esse monte de coisa, o que eles aprendiam? Essas coisas aí que eu estou explicando agora, que um monte de gente está falando. Porque o conhecimento está aberto, principalmente com a chegada da internet. Então, pessoal, o tanto de gente, né, de seres que estão canalizando, seres de outros lugares, de outras dimensões, do mundo espiritual, que está trazendo, porque a gente está na era de revelação, de regeneração. Então a era de Aquários, que é a era que começou agora definitivamente, dia 21 de dezembro de 2022, por isso que eu falo para vocês que 2023 vai ser um ano novo, vai ser um ano para os fortes, porque tudo vai mudar. Tudo o que vocês conheciam como realidade, como verdade, vai mudar. Começando pela sociedade, pelas religiões, pela maneira que você lidava com as pessoas. As energias estão sendo emanadas porque a humanidade precisa evoluir
E não é evoluir fisicamente, evoluir consciencialmente. A hora do despertar chegou. Então a gente acabou de entrar agora nessa era. E por que está acontecendo um monte de coisa no mundo? Né? Como eu falei no início da live aqui, a política aqui, principalmente no Brasil, que está um caos. Já estou sabendo aí que invadiram lá a Brasília e os caras vão quebrar tudo. Então, pessoal, vai ter caos. Por quê? Toda transformação precisa, muitas vezes, desconstruir as coisas para reconstruir. Se você tem uma casa lá toda velha, que você quer reformar ela, que você quer deixar ela bonita, que quer deixar nova, muitas vezes você vai ter que quebrar um monte de coisa antes. Você vai ter que derrubar a parede, você vai ter que tirar a pintura, vai chamar pedreiro, vai quebrar, vai chamar um para furar, para mexer com tudo. E aí, o que vai acontecer? Depois que sair aquela zona, aquele caos, eles vão reformar, vão fazer o acabamento de novo, vai construir um outro andar, tudo vai ficar bonito. Só que para ficar bonito, para chegar na ordem, precisa do caos. Isso é transição, né? Só que o que a gente está vivendo aqui não é novidade no mundo. Isso já aconteceu várias vezes. Várias consciências. Imagina que a escola, o planeta Terra, é uma escola para evoluir consciências. Nós estamos numa escola. Então, imagina que a escola Planeta Terra aqui, ela, até o ano passado, ela ia somente até o terceiro colegial. Então, todo mundo aí que estava estudando nessa escola Planeta Terra aqui, está até o colegial. Só que tem um monte de gente, dentre esses aí, que repetiu de ano, que ficou no barzinho bebendo, que ficou na putaria, que ficou na gandaia, que matou aula, que não estava nem aí para estudar, para aprender. Só que agora, vamos dizer que chegou a prova final. E essa prova final vai definir para você ir para a faculdade ou não. Só que o planeta Terra vai deixar, né, nos próximos anos, isso não vai acontecer do dia para a noite, fica tranquila, tá? Não entre em pânico. Depois eu vou falar isso sobre emoções. O planeta Terra não vai virar da noite para o dia, só que está acelerado a coisa. Vocês vão ver as coisas cada vez mais se acelerada. Então, imagina que o planeta Terra agora não vai ter alunos mais de ensino fundamental e ensino médio. Só vai ter faculdade agora. Toda essa galera que não estiver pronto para ir para a faculdade vai precisar para ir em algum lugar para repetir o ano, repetir a jornada, repetir a confusão, repetir os ensinamentos. E aí, quando estiver aptos para ir para a faculdade, eles vão se matricular num planeta, né, num lugar, numa escola que tenha faculdade, de acordo com o curso que a pessoa quer fazer. Então, lembre-se que nós somos consciências, pessoal. Então, quem aqui está a fim de ir para a faculdade? Eu tô, tá? Eu tô trabalhando duro, fortemente, porque, amanhã a matrícula tá lá. E eu vou entrar nessa faculdade aí. Quem quiser entrar na faculdade junto comigo aqui, vamos estudar junto. Então, digita aí, eu quero ir para a faculdade. Vamos ver quem quer ir para a faculdade aí. É isso, Otávio. Então, o que vai começar a acontecer? A água vai começar a bater na bunda de todo mundo, porque a gente vai ser pressionado. Imagina que os administradores maiores desse planeta aqui falam assim, galerinha, ó, acabou a zona, acabou a brincadeira, agora é a hora de ir para o próximo nível, é a hora de crescer. Chega de ser moleque, chega de ser criança, né? Chega de ser imaturo, agora é maturidade. Vocês precisam crescer espiritualmente, consciencialmente. Então, é para isso que a gente está aqui. Então, a transição, quando você entende a parte espiritual, consciencial, é isso que quer dizer. A gente está evoluindo, como essa era já passou. Se você buscar a história oculta da humanidade, né? Se você buscar entender lá no México, maias, incas, o Egito Antigo, toda essa galera já tinha tecnologias, já tinha um nível de consciência muito maior, porque eles já estavam em outras eras. Quando você começa a estudar essa parte mais teosófica da coisa, mais iniciática, você vê que existiu era de ouro, era de bronze, era de prata. Tudo isso é um processo, é um círculo, é como se fosse uma espiral, né? Imagina que tem um sol central aqui, a gente é uma espiral, que a gente vai subindo assim, ó. Então, é uma espiral, são ciclos e ciclos. A gente está passando por uma nova era. Então, pessoal, todos vocês são privilegiados por estarem aqui. E quem não tiver preparado, a água vai bater na bunda, vai ser chacoalhado. Então, não entrem em pânico, não entrem em medo, porque a frequência do medo, a frequência do pânico te coloca para baixo. E o que é o medo? O medo é somente o desconhecido.
O que você não conhece, você tem medo. Ou a referência que você tem dentro de você é o que te causa medo. Porque te ensinaram, a religião ensinou que não existe vida após a morte, que tem céu, que tem inferno, que tem lá em cima tem um Deus punidor, que está te julgando, você tem que ser certinho. Pessoal, não tem ninguém santo aqui nesse mundo. Pare de querer ser santo. Se alguém fosse santo ou fosse evoluído, já nem estaria aqui, já teria estar em outra dimensão. Então, pessoal, todo mundo já fez um monte de cagada na vida. Todo mundo fez coisa que não se orgulha, né? Se libertem da culpa. Saiam dos dogmas religiosos, né? Tudo que te aprisiona te trava. A gente está no momento agora de libertação, de expansão. Para você filtrar os conteúdos, qualquer pessoa que for te falar, que for te ensinar um livro, um curso, qualquer coisa que te colocar medo, que aprisionar você, que não der a liberdade, que não deixar você ser autorresponsável, fuja e vá em busca dos conhecimentos que vão te libertar, que vão te trazer um poder, porque o poder ele está com você, né? Não tem eleitos para essa transição. Não é, não, você tá escolhido, você, não, o Luiz está escolhido. Não, eu estou trabalhando muito. Eu não tenho nada garantido. Eu estou trabalhando que nem vocês, porque eu quero o meu lugar na faculdade. Só que para eu ter o meu lugar na faculdade, eu vou ter que fazer por merecer. Então é por merecimento. Você se elege. Não é a faculdade que vai te laçar e vai te trazer. Se você quer ir para a faculdade, você vai. E aí, se você não quiser ir para a faculdade, você fica. Cara, quer continuar, quer repetir de novo? Fica. É livre-arbítrio, pessoal. Isso é livre-arbítrio. Entendam isso, tá? Então fiquem tranquilos que vocês têm um monte de tempo ainda. Só que esse tempo está acelerado. E a transição vai acontecer pós o nosso desencarne. Você não vai transmutar o seu corpo físico. Você não vai levar esse corpo físico daqui. Porque esse corpo físico cheio de doenças, cheio de celulite aqui, cheio de dor, cheio de problema, cara, esse corpo aqui não é adaptável à energia mais elevadas. Então a Terra de 5D que as pessoas falam, a gente vai, né, projetado como consciência. E essa é a chave que a maioria das pessoas não entenderam. Por quê? Lembrem, pessoal, que nós possuímos outros corpos, né? A gente não tem 7 corpos. Quando você começa a estudar essa parte mais energética aí, do reiki, da acupuntura e as coisas da espiritualidade, nós temos 7 corpos. A gente está vendo um corpo físico. Esse corpo físico, ele fica doente, ele fica velho, ele fica careca, né? O cabelo fica branco, né? Ele é gordo, ele é magro, ele tem celulite, ele tem um monte de coisa. Só que você não vai levar ele. Além desse corpo, você tem o seu corpo espiritual, você tem o corpo energético, o corpo de luz, o mental superior, o mental inferior. É profunda a coisa, né? Por isso que 2023 aí, fique comigo que vocês vão entender do que eu tô falando. Só que do mesmo jeito que você tem um corpo, ou melhor, do mesmo jeito que você tem mais de um corpo, o planeta Terra também tem outros corpos. E o que são outros corpos? São outras dimensões, outras faixas de frequência. Aonde vive a espiritualidade? Em uma outra dimensão, que a gente chama de 4D, 5D, 6D, e aí tem uma hierarquia acima. Então não é só 3D, 4D, mundo espiritual e mundo físico. Existe um monte de mundo para cima aí. E são dimensões. Pessoal, olhem os filmes. Quantas mensagens estão sendo ditas para quem tem olhos de ver. Eu já recomendei lá a série do Netflix lá que dá uma explosão na minha cabeça, 1899. Olhem os filmes da Marvel. O que as pessoas estão falando no filme? Já estão dando a dica aí, separação, caos, planeta, mudança, né? Fala de portais, fala de multiverso, fala de realidade paralela, né? Cara, é só vocês verem, tá escancarado para quem quer ver. Só que para quem tá dormindo não vai ver. É só para quem tá desperto. Eu recomendei um monte de filme e livro lá. Depois vocês olham na postagem lá que eu fiz até um Reels. Tem um monte de coisa. E cada coisa passa um monte de código. E de acordo com o nível da sua consciência, você vai captar aqueles códigos. Quem não tiver um nível não vai captar. Por isso que a maioria das pessoas não entende nada. Por quê? As pessoas não têm o banco de dados interno nela. E como que você adquire banco de dados? Estudando, vivenciando, se abrindo para o novo, né? Eu venho estudando, pessoal, faz 5 anos, mais profundamente. Sei lá quantas mil horas de lives, de palestras, né? Eu vi um monte de gente falando do professor Hélio Couto aqui.
Acho que eu maratonei umas 2 vezes o Caminho das Palestras inteiro. Eu já fiz a RH do professor Hélio Couto, né? Foi uma das pessoas chaves que me ajudou nesse processo maior, né? Hoje eu estou acessando outras pessoas aí com conhecimento um pouco diferente, só que são pecinhas de quebra-cabeça. Lembre-se, pessoal, que não tem ninguém dono da única verdade exclusiva. O professor Hélio Couto não é o único dono da verdade. O João, o Zé, a Maria, a fulana não é a única. Cada um tem uma quantidade de informação. Então, tem momentos que você vai se conectar com uma pessoa, tem momentos que aquilo lá vai ficar pouco. Ou você vai querer outra coisa. Do mesmo jeito que vocês estão aqui hoje assistindo a minha live, aqui, ó, tem 150 pessoas ao vivo aqui me assistindo. Depois vocês tiram um print aí, tá? Me marca lá que a gente vai... eu vou repostar todo mundo que me marcar na live aí. Mas eu quero que vocês entendam que, do mesmo jeito que vocês estão me seguindo hoje, pode ser um momento que, cara, não quero mais seguir o Luiz porque o conhecimento do Luiz ficou pouco. Porque eu achei alguém que eu me identifico mais, alguém fala de um jeito melhor que eu entendo. Então tudo isso é ressonância, é onde você vai escalando, né? E não tem limite, pessoal. Até você chegar a conectar direto, porque existe como você baixar a informação direto da fonte, dos seus corpos superiores, né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei pra ninguém. Desde 2020, né, onde eu mergulhei mais profundamente nesses conhecimentos iniciáticos, espirituais, entendimentos mais filosóficos sobre a vida, sobre tudo, comecei a fazer uns processos mais profundos, eu vim acordando de madrugada, direto. É como se alguém plugasse um cabo na minha cabeça assim, ó, e despejasse um monte de informação. Eu acordo com um monte de ideia, com um monte de coisa, um monte de ideia, um monte de informações, até os cursos que eu faço, é como eu acordasse já com aquela informação dentro de mim. De onde que eu estou baixando isso aqui, né? Eu me conectei com a informação maior. E quando você começa a entender como isso funciona, né? Tá ligado com registros acásticos, você acessar essas informações, todo mundo tem acesso direto. Só que enquanto você não consegue ter esse acesso direto às informações, você precisa de um áudio, de fazer a RH, de fazer um áudio ativacional meu, de passar por um curso, por uma terapia, fazer um processo diferente, né? Tomar ayahuasca e fazer um monte de coisa. Por quê? Você precisa de um impulso até você chegar num nível de consciência que o véu vai se rasgar para você. Você vai começar a acessar e viver em dimensões diferentes, porque nós somos seres multidimensionais. Só que hoje nós estamos vivendo com um nível de consciência de uma dimensão só. Eu não consigo chegar e viver na 4D e na 3D e lembrar tudo que eu fiz na 4D. E quando você dorme, você está acessando outras dimensões, tá? Muitas coisas que as pessoas chamam de sonho não são sonhos, são realidades paralelas. Então, quando você começar a compreender, e quanto mais você buscar e se conectar com esses assuntos, você vai começar a lembrar do que você faz fora do seu corpo. Lembre-se que o seu corpo físico te aprisiona nessa realidade de 3D. Só que você não é o seu corpo. Você é uma consciência multidimensional. E quanto mais você acessa isso, você vai resgatando as suas origens, né? Você vai resgatando suas memórias de vidas passadas. E o que é viver na 5D? Quando todos nós formos para a 5D, quem for lá, a gente vai se encontrar, a gente vai brindar, a gente vai comemorar, tá? Então anotem aí, a gente vai fazer um evento lá na 5D aí depois, daqui a alguns anos. Quando nós formos para a 5D, a primeira coisa que vai acontecer é, você vai lembrar de tudo. Você vai lembrar de todas as suas memórias dessa vida e de todas as vidas do planeta Terra, de terceira dimensão que você viveu. Você está preparado para isso hoje? Tem pessoas que não sabem nem lidar com o passado. Como que você vai lembrar uma vida passada, né? Como que você vai entender? Imagina que se você numa vida passada foi um assassino, foi um estuprador, foi uma prostituta, foi uma pessoa que maltratou alguém, né? Se você já nem sabe lidar com as emoções dessa vida, como que você vai acessar uma vida passada? Então vocês entendem que o negócio é tão perfeito que os administradores, que a gente chama de espiritualidade, criou tão perfeita essa vida, pessoal, que é por isso que a gente vem com o véu do esquecimento, que a gente esquece as coisas aqui, a gente não lembra da vida passada, porque a gente não aguentaria, a gente não tem maturidade para isso, e a gente está indo para ganhar dessa maturidade, né? Imagina se você soubesse que seu pai hoje foi alguém que te matou lá no passado, ou que você matou o seu pai ou seu filho, né? Porque você é como a gente está vivendo como se fosse um grande teatro, só que é um teatro real no nível de realidade. Então, pessoal,
expandam a consciência de vocês. O que existe fora daqui, do mundo invisível, é muito maior do que o mundo visível. A gente só está acessando um risquinho do que é a realidade. É como se fosse um grãozinho de areia. Se vocês começarem a compreender, só de você olhar o universo visível, o nosso planeta Terra, vamos pegar o Sol, que o Sol é muito maior, certo? O nosso Sol, que é uma estrela no planeta Terra, ele equivale a um grão de areia, somando a areia de todas as praias que existem aqui no planeta. Vocês têm noção da imensidão do lugar que vocês estão inseridos? Então parem de ver as coisas pequenas, olhem além, se conectem com coisas mais avançadas. Essa live de hoje só foi uma palhinha, tá? Eu queria falar mais sobre transição planetária para vocês compreenderem. Ficou claro aí para quem assistiu desde o começo, tá? Para quem está entrando agora na live, quem entrou depois, revejam essa live aqui, que eu expliquei a parte científica da coisa e a parte espiritual. E vocês vão ter que ligar, são várias pecinhas de quebra-cabeça. Quando vocês começam a estudar essas coisas, astrologia, astronomia, toda essa parte iniciática, livros, conhecimento da espiritualidade, alquimia, cabala, cara, tudo isso são pecinhas. Muitas vezes estão falando da mesma coisa com linguagem diferente, né? Então, pessoal, vocês estão prontos, né? E vão estar prontos cada vez mais, porque eu também estou me preparando, tá? Eu não sou um ser evoluído, ascensionado, iluminado. Não, eu sou uma pessoa que nem vocês, que está aqui, eu sou um buscador. Só sou um aventureiro aqui, né? Que já aprendi algumas coisas e agora eu estou repassando o que eu aprendi. E conforme eu for aprendendo, eu vou repassando mais, né? Então, estamos juntos nessa jornada, galerinha. Vamos com tudo, que é só o começo. E nunca foi tão necessário vocês se prepararem. Por quê? Vocês têm que começar agora. Qual é a primeira lição que vocês têm que fazer agora? Tá, Luiz, beleza, entendi tudo esse negócio aí. Meu, mas ferrou, cara. Eu tô num caos interno, eu tô com dor de cabeça, eu não consigo mais conversar com ninguém, eu quero me isolar, eu não consigo mais me lidar com as minhas emoções, vem um monte de pensamento, minha mente não para, parece uma mente tagarela. O que eu faço? Você tem que trabalhar dentro de você. Você agora está sendo chamado para olhar para dentro. Porque o único lugar que vai ter paz, que pode ter paz dentro de você, ou melhor, que pode ter paz para você na sua vida, é dentro de você. Então, você não vai conseguir mudar ninguém. Você não vai mudar seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, porque você tem que mudar. Lembra lá do avião? Quando você está viajando de avião, dá uma turbulência, né? E o que é avisado no avião? Quando caírem as máscaras de oxigênio, coloquem primeiro em você, para depois você coloca numa outra pessoa. Por quê? Como que você vai ajudar alguém se você nem está ajudado? Você quer levantar uma pessoa, mas se você está caído. Então, pessoal, foquem em trabalhar a vida de vocês. Trabalhem vocês em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, é amor próprio, é necessário. Então, faça um trabalho interior, faça um trabalho de reprogramação mental. Reprogramação mental é a ferramenta que eu conheço, tá falando por mim, Luiz, que é a ferramenta mais efetiva, porque você está trabalhando as suas informações. Nos meus cursos eu falo lá, eu explico, né, que a gente fala, tudo é energia, tá, mas o que é energia? A energia é informação, é um conjunto de informação organizada que forma energia, que tem uma vibração, né? Só que quem que gerencia a informação? A consciência. E aonde está essa informação? Está na sua mente. Então, as referências que você tem hoje, questione-se. Quem são minhas referências? Quem que eu acredito? Quem é o dono da verdade? O que eu acredito que é verdade, que é mentira, que é certo, que é errado hoje? Revejam suas referências, que está ligado com as suas crenças. É ela que está te limitando, né? Então, vocês têm que trabalhar a crença de vocês, o equilíbrio emocional, a saúde emocional, saúde espiritual, entender o mundo espiritual, o mundo invisível, o mundo energético. Trabalhar numa limpeza de porões interno, no seu inconsciente. O que você está vivendo aqui é 5% da sua mente inteira. Você tem 5% consciente e 95% inconsciente. A expansão de consciência é você pegar o seu inconsciente e dar luz para a consciência. Você jogar luz na sua consciência para você expandir. É você pegar aquele 5% que é consciente e transformar em 10, 15, 20, 30, 40, 50, até chegar a 100. Talvez, quando a gente chegar em 100, a gente vai para 5D, para a quinta dimensão. Então, pessoal,
expandam a consciência de vocês, façam uma limpeza de porões, trabalhem o emocional, revejam suas crenças, se liberte da culpa. Culpa e medo são as duas coisas que mais travam a nossa vida. Culpa e medo. Olhe para você, para sua vida hoje, o que você tem medo? O que você se sente culpado? O que você culpa alguém? Trabalhe o perdão, pessoal. Viu um monte de gente falando de Ho'oponopono aqui. Ho'oponopono é muito bom, tá? Só que não é aquela, eu vou fazer o Ho'oponopono mágico, o Ho'oponopono da prosperidade para ganhar dinheiro, vou escrever o número aqui na minha mão que vou ganhar dinheiro inesperado. Não entre nessas viagens. Não entre nessas viagens, porque se você não tiver uma intenção, uma vibração, a consciência para fazer acontecer, você é um co-criador. Só que não entre na pílula mágica. Tá cheio de gente na internet oferecendo pílula mágica. Não, é só fazer o Ho'oponopono, sei lá do que, o número, sei lá do que, e colocar o quadrinho e colar dinheiro na parede que você vai ficar milionário. Saia dessa. Saia dessa viagem na maionese, porque as pessoas só estão pegando o seu dinheiro, só estão fazendo você gastar o seu tempo. E seu tempo é valioso, nunca foi tão valioso agora. Então, o que mais tem agora, né, é desinformação. Se vocês trabalharem o interior de vocês, vocês vão saber, porque a sua intuição, ela sabe te direcionar porque é certo o que é bom para você. Só que a nossa mente tagarela confunde isso. Então, vocês precisam separar o que é o seu falso eu do seu verdadeiro eu. Lá no aulão, tá? Quem não fez o aulão, faz o aulão, pelo amor de Deus. Entra lá na minha bio, tá lá o aulão, pede no link da minha bio, porque lá eu falo do falso eu e do verdadeiro eu. O que é o seu falso eu? O que é o seu verdadeiro eu? Sua mente programada da sua mente infinita. Então vocês precisam se conectar com o seu verdadeiro eu para ser o guia, o GPS de vocês, para vocês saírem da desinformação, para vocês pararem de gastar tempo com coisa inútil, né? Desconectar de coisas, de pessoas, de lugares que não tá te agregando em nada. Isso não é fácil, pessoal, eu falo por mim. Que você tem que desapegar, você tem que desconstruir. E muitas vezes a gente precisa desconstruir tudo, a gente precisa fechar ciclo, a gente precisa passar uma ponte e queimar a ponte. Então, pessoal, a gente está na era da expansão de consciência. 2023 vai ser para os fortes. Não vai ter espaço para fraco. Não vai ter espaço para pessoa que vai ficar no mimimi, que vai ficar no vitimismo. Então, se liberte disso. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, honre seu pai, sua história. Seu pai e sua mãe, eles deram para vocês o que eles tinham de melhor, independente da sua história de vida. Então, as primeiras pessoas que precisam ser trabalhadas é pai e mãe. Pai e mãe é a maior trava que a gente tem na nossa vida. É o motivo da nossa escassez, muitas vezes, né? Liberte seu pai, liberte sua mãe, e independente da sua relação com eles, né? As pessoas que te maltrataram, que te magoaram no passado, vira a página, perdoe essa pessoa verdadeiramente, se liberta disso, porque o perdão é para você, não é para o outro. O perdão é para você. Eu fiz uma live, eu tenho um monte de live no YouTube lá gratuita. Assista as minhas lives no YouTube, a live dos reprogramados. Então, perdoe não só as pessoas, mas perdoe você. Quantos de nós está se sentindo culpado por um monte de coisa? Porque eu não estou sendo uma mãe boa para os meus filhos, eu poderia ter fazer mais, porque eu tô solteira, porque fui abandonada, eu tô separada, porque eu sei lá o quê. Se liberte dessa culpa interna. Você é muito maior do que isso. Saia dos seus rótulos, tá? Então, em primeiro lugar, trabalhem o auto-perdão. Auto-perdão, o amor próprio. O amor próprio, pessoal. A gente não se ama. A gente não se sente merecedor. Então, quem vai para vibrações maiores, mais elevadas, trabalhou o amor próprio, né? Isso está ligado à frequência. A frequência do amor. A frequência da gratidão. Agradeça pelo seu arroz com feijão que você tem, pela luz elétrica na sua casa, pelo teto que você tem, pelo cobertor. A abundância, a prosperidade está disponível para todo mundo. A gente vai entrar agora no nível de desconstrução. Grande parte da realidade que vocês conhecem, né? Começando aí pela política, tá? Política, economia. A gente vai ter uma chacoalhada grande na economia esse ano. Escreve o que eu tô falando aí. A sociedade, as religiões, muita coisa social vai ser desconstruído. Por quê? Tem muita coisa que foi construída na base da mentira, do que não é real. E agora é uma separação do joio do trigo. O que é joio, né? Aquele trigo vazio, que não tem substância, vai embora. Vai ficar só trigo, né? A peneira está sendo passada. Quando você passa a peneira, vai ficar só o trigo. O restante, as capas do trigo, vai embora. Então, pessoal, trabalhem, façam essa limpeza de porão,
entre lá nos meus cursos, tá? Eu vou deixar liberado para você a promoção, da mesma promoção que eu fiz lá para vocês, num valor totalmente simbólico. Meu, os cursos, o aulão que eu coloquei para vocês aqui, eu passei mais conteúdo nele de cursos que eu, Luiz, já paguei mais de R$ 1.000, né? Então, pessoal, conteúdo aqui, vocês não vai ser por falta de conteúdo que vocês não vão evoluir e mudar de vida, tá? E eu vou colocar lá para vocês o mesmo valor promocional que eu fiz em dezembro. Mas é só para quem está assistindo essa live, tá? Manda um direct depois, fala assim, ó, eu quero a promoção da live que o Luiz falou, que a gente vai passar o link para você, aí você vê lá em que momento que você está lá, tem o Reprograme-se, tem o Redescubra-se, tem até fugiu o nome, Reconecte-se, Redescubra-se e Reprograme-se, né? E tem um curso de arquétipos aí que eu fiz com a minha amiga Maia Andrade, que a gente fez um curso junto de ativação de arquétipos, que também é algo terapêutico, né? Tem ativações para você elevar sua energia, para se conectar com a energia do arquétipo da águia, da Cleópatra, para ter mais ação, para ter mais atitude, para ter mais calma, para equilibrar suas emoções. Então tem uma porcentagem lá que eu coloquei, de acordo com o valor dos cursos, né? O curso mais caro eu coloquei 50% de desconto. Fiquem à vontade lá, tá? O Reequilibre-se, tá? Só para explicar para vocês aqui, o Reequilibre-se é para trabalhar suas emoções. Então, se você está sentindo que você precisa de um equilíbrio emocional, tá? Lembrando que o Reequilibre-se não vai resolver a causa raiz, ele vai equilibrar, como se fosse um Dorflex. Você está com dor de cabeça, não toma um comprimido lá e a dor de cabeça vai embora, mas a causa da dor de cabeça você não resolveu. Você não resolveu lá a conta para pagar o problema que gerou dor de cabeça, não vai resolver, mas vai equilibrar. Então, o Reequilibre-se, você vai aprender sobre chakras, você vai entender como seus corpos sutis funcionam e você vai equilibrar todos os seus chakras que estão ligados com as emoções. O Redescubra-se é para você ter toda a ativação e a teoria da energia, da física quântica, da espiritualidade, entender a base, os pilares, né, e fazer a ativação do seu poder pessoal. E o Reprograme-se, que é o curso mais terapêutico, vamos dizer assim, ele é para trabalhar suas crenças, para trabalhar na causa raiz, tá? O Reprograme-se são ciclos de 30 dias lá de maratona, que você vai profundamente trabalhar suas crenças, seus bloqueios, suas limitações, né? E tem os arquétipos. Tem um monte de alunos aí meu que tem todos, né? Porque um é complemento do outro, né? Eu fiz de uma maneira complementar. Então, se você quiser mais de um, não tem problema, porque você pode equilibrar suas emoções, você pode reprogramar sua mente, você pode entender as pilares, você pode ativar arquétipos, você pode fazer tudo. Então, um não sombreia o outro, são complementares, tá? Então, depois aí quem quiser, pede lá o link promocional que eu vou liberar lá para vocês, tá? Só para quem está assistindo a live aqui. E, pessoal, preparem-se, suas emoções, porque 2023 vai vir muita coisa, como eu já falei para vocês. Lembra que eu falei para vocês, né? Imagine se hoje você soubesse... Imagina lá vocês. Isso eu falei lá em dezembro. Imagina que em dezembro de 2019, né? Você estava se planejando para 2020, criando um monte de meta, querendo fazer um monte de coisa, pulando as ondinhas lá na praia, estourando champanhe, toda feliz, toda isso, toda aquilo, gravando depoimentos lá para você fazer no ano que vem. E chegou 2020... Quem que imaginar que ia ter aquele caos no mundo que teve, né? De lockdown, de toda a chacoalhada aí que vocês sabem que tiveram. Quem imaginava que você ia ficar preso em casa, que você ia ser demitido, que ia mudar a maneira de trabalhar, que ia mudar o mundo, isso foi global. Imagina se você pudesse se preparar em 2019 para 2020, não ia ser muito mais leve? Então o que eu estou te falando é que 2023 a gente vai ter uma chacoalhada igual ou maior do que em 2020. Porque vai mudar muita coisa no mundo, em questão de sociedade, em questão de economia, em questão de política a nível global, não é só Brasil. Então, trabalhem, em primeiro lugar, o seu psicológico, o seu emocional, porque a transição é inevitável. Só que a maioria das pessoas não entende nada do que a gente está falando aqui, não sabe o que está acontecendo, porque a gente está sendo bombardeado de luz, porque a hierarquia lá em cima falou assim, galerinha, acabou, ou evolui, ou fica no mesmo lugar. Só que aqui não vai ter espaço, porque aqui vai se transformar em faculdade. Quem não quiser ir para a faculdade, vai repetir o ano, vai depois dessa vida aqui, vai ir para um outro planeta de terceira dimensão, porque a Terra vai para a quinta dimensão. Você vai resgatar suas memórias, você vai acessar sua verdadeira identidade, você vai ter um nível mais estelar da coisa, que acompanhe aqui que
2023 eu vou falar muito disso, tá? Isso aqui é só a primeira live e agora tô cheio dos equipamentos da tecnologia aí, que a gente vai fazer lives profissionais, tá? Eu vou fazer lives no YouTube depois. Agora, é que semana que vem eu vou começar uma mentoria, tô vendo vários mentorados aqui. Semana que vem eu vou começar uma mentoria, que vai demorar 30 dias. Depois dessa mentoria, eu vou fazer um conjunto de lives. A gente vai fazer um monte de coisa legal, tá? Então fiquem aqui atentos aos meus conteúdos. Para quem está entrando aqui agora, né? Quem está me conhecendo agora, prazer. Entre lá no meu canal do YouTube, que tem muito conteúdo de graça lá. Tem um monte de lives, tudo live grande, tá? É para pessoas profundas, tá? Eu vou fazer uma oxigenação dos meus seguidores. Quem for raso não vai conseguir me acompanhar. Quem for profundo, tamo junto, tá? Tamo junto nessa jornada e a gente vai começar a fazer sempre mais conteúdos profundos. São tudo lives grandes que eu faço, tá? Eu não consigo falar pouco, eu falo bastante mesmo. Então a gente vai descer e rasgar o véu, a gente vai entrar na Toca do Coelho, lembra do Alice no País das Maravilhas lá? Que quando você começa a entrar na Toca do Coelho, tem um outro mundo lá dentro, outro universo. A gente tá igual. É que nem você tomou a pílula vermelha. Aqui só vai ficar quem quiser tomar a pílula vermelha do Matrix. Meu canal do YouTube é Luiz Borges. Se você procurar lá no YouTube Luiz Borges, você vai achar lá, tá a mesma fotinha minha, tá? Só não tem esse fundo colorido aí, mas você vai me identificar lá pelo meu rosto. E é isso, galerinha. Deixa eu pegar umas perguntas aqui pra gente responder, pra gente finalizar a live, tá? Já faz 1h30 de live. A Carlinha falando aqui, ó. As crianças que nascerão neste ano já são almas de 5D, certeza, Carlinha. Eu já vejo nas minhas filhas, tá? Eu tenho 3 meninas, tem meu filho agora lá, o Dudu, e são todas almas ou que vieram para ser resgatadas, né? Para preparado aqui para também passar pela escola que nem a gente, né? A gente está tendo uma oportunidade, todo mundo está vendo aqui. Ou são consciências que a gente chama de sementes estelares, né? São consciências que vieram de fora, tá? Em outros níveis de dimensões e vieram para ancorar uma energia mais elevada. Lembra-se que na Terra tem um inconsciente coletivo, que é um conjunto de energia. E esse conjunto de energia, quanto mais pessoas vibrando alto, toda a galera que está em volta vai vibrar igual, ou vai ser forçada a vibrar igual. Por isso que muitas vezes, né, tem separação de relacionamento, pai com mãe, amigos, você se dissoa, porque a sua vibração, para quem está despertando a consciência, começa a elevar mais. E as pessoas que não estão na mesma vibração, você não tem mais ressonância com elas. Né? Só que quanto mais você evolui, se a pessoa também quiser evoluir, quem tiver no seu meio vai pegar a sua energia junto e vai começar a questionar, vai começar a perguntar, vai começar a sentir. Então, todas as crianças que estão vindo são crianças da nova era. São sementes estelares que estão vindo aqui, né, para ancorar uma energia, para ajudar no despertar de consciência. E lembrando, pessoal, que a evolução ela é individual. Individual. Ai, meu Deus, mas o que vai acontecer com meu filho? E meu pai e minha mãe? Cada um tem seu propósito, sua evolução, tá? Lembre-se que o seu filho de hoje pode ter sido seu pai ontem, né, na vida passada. E a gente está vivenciando aqui papéis. Imagina que a gente está num palco. Nesse palco a gente está atuando. Hoje eu estou atuando como Luiz, né? Já estou atuando, eu tenho vários papéis. Eu tenho o papel de pai, o papel de marido, o papel de professor, o papel de terapeuta, o papel de amigo, o papel de filho, o papel de irmão. O papel de, até antes aí eu trabalhava no meio profissional de engenheiro, né? Eu era engenheiro de tecnologia. Então são papéis. Não se identifique com seus papéis, vocês não são os papéis. É a mesma coisa que você pegar lá o Jim Carrey, né? E falar que ele é o Máscara. Não, o Jim Carrey não é o Máscara. O Máscara é um personagem do Jim Carrey. Então é mais ou menos assim. Você não é o seu nome, você não é o seu corpo. Então, galerinha, expandam a consciência. Então essa criançada que está vindo nova aí, pode ver que a galera, as criançadas, são questionadoras, elas não aceitam, elas são desobedientes, elas têm personalidade forte. Eu falo pelas minhas filhas aqui, eu tenho um laboratório em casa, né? Eu tenho 3 meninas, uma de 10 anos, uma de 5 anos e uma de 2 anos. E o Dudu agora de 8 meses. Né? Então eu tenho um laboratório em casa que eu só fico prestando atenção nos comportamentos deles. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Se tiver alguma pergunta aí, galerinha, manda aqui que a gente vai responder, tá? Antes de a gente finalizar. Aqui, ó, a Adriana falando, minha filha tem 12 anos e parece ter 22. Exatamente, Adriana. Então, a criançada hoje em dia, é outra mentalidade, porque está sintonizado numa frequência elevada. Lembra que a gente é um rádio. Onde você está sintonizado? Né? A criançada já vem desbloqueada. E a gente que tenta colocar ela numa caixa. Então, não tente colocar os filhos de vocês na caixa, tá? Deixe eles expandir, pessoal. Porque, na verdade, depois que eu virei pai,
eu aprendi que a gente aprende mais do que ensina com os filhos, né? Cara, o tanto que eu aprendi com as minhas filhas aqui, cada uma vem me ensinando uma coisa diferente. Então não queiram tratar também, se você tem mais de um filho, todo mundo igual, porque cada um é diferente. A maneira que você educa e trabalha com um tem que ser diferente do outro, porque são personalidades, são experiências. Eu sempre passo para vocês aqui, quem não assistiu ainda, assista aquele filme da Disney, Soul, né? Que é Soul de alma. Cara, lá eles falaram muito legal a parte da espiritualidade. Então todos nós que estamos aqui encarnados, já passamos por uma escola espiritual. Então a quarta dimensão que a gente chama, ela é uma dimensão de transição. Ela não é uma dimensão para você ficar nela. Então as dimensões fixas, né, é a quinta e a terceira dimensão. Então você aprende na quarta dimensão, faz seu projeto de vida, seu propósito, o que você tem que aprender, a família que você vai nascer, as características que você vai ter e tal. Vem para cá, experiencia isso aqui, só que às vezes a maioria se perde aqui, né, e volta para lá de novo. E você fica nessa aí até você aprender, né, se preparar. Cara, agora eu quero ir para um outro nível. Então a faculdade agora é além da quarta dimensão, né? Você vai passar por dimensões elevadas aí. Aqui a Ivan tá falando, quanto tempo dura essa passagem da Terra nesse cinturão de fótons? Só 2000 e poucos anos, tá? Então fica tranquilo que tem bastante tempo ainda. Essa era, que foi uma era, vamos dizer, que a gente contou aqui a partir da morte de Jesus, né? Do nascimento de Jesus, se eu não me engano. Morte, do nascimento, não lembro agora, 2000 anos. A gente está no ano de 2023. Então a gente encerrou um ciclo de 2000 e poucos anos para iniciar mais um ciclo de 2000 anos, tá? Então, dentro desse cinturão de fótons, a gente vai ficar uns 2000 anos aí, pelo menos. Lembrando que a nossa idade aqui, humana, é só uma fraçãozinha de quem é você, tá? Não se apegue à idade, não. Tem muita criança de 10 anos que sabe muito mais do que gente de 70 anos. Então, muitas vezes, o filho de vocês aí que vocês acham que eu tenho que ensinar tudo, eles vão vir para ensinar porque eles são almas, são consciência muito mais evoluída do que você. Tá, hoje eu não tenho dúvida nenhuma que tem umas filhas minhas aqui que, já estão muito mais na minha frente do que eu. Elas só não têm experiência humana, mas experiência fora daqui com certeza. Deixa eu ver, tem mais pergunta aí? Essa live vai ficar salva? Vai ficar salva assim, tá? Eu vou deixar salvo aqui no Instagram, depois vocês assistam e reassistam aí. Para quem está entrando agora, compartilha, pessoal. Compartilha porque a gente está no momento de compartilhar. Compartilhem conhecimentos, tá? Ajudem a espalhar consciência. Todos vocês que estão aqui, a gente vai ser como se fosse uma ilha. Por que você é o patinho feio da sua família? Porque você é diferente. Você veio privilegiado porque você é a pessoa que se preparou para expandir a consciência do seu núcleo, da sua família. Então, não queiram mudar ou forçar ninguém a mudar. Eles não vão mudar, você forçando. Faça sua parte. Porque no momento que, quanto mais apertar, né, as coisas se apertarem aqui, imagina que você é uma ilha e vai vir um tsunami. Nesse tsunami, muita gente vai afogar. E as pessoas vão buscar as ilhas para fugir dessa tempestade. E você vai ser uma ilha. Todos nós aqui somos ilhas. Só que se a gente começar a se unir, a gente junta as nossas ilhas e monta um arquipélago. E soma para a gente poder resgatar o máximo de pessoas, expandir a consciência da galera, né? Não tenha dúvida nenhuma que cada um de vocês que estão assistindo essa live aqui, né? Vocês se prepararam para estar aqui. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão conectados comigo por acaso aqui. Então, pessoal, estamos na Operação Resgate. Eu estou em missão, né? Eu sei da minha missão, eu sei o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu já busquei entender e eu estou na missão fazendo a Operação Resgate. Resgate do quê? Resgate da sua consciência, resgate do seu verdadeiro eu, resgate de quem é você em essência, sua verdadeira identidade. É isso que eu quero resgatar em você, sem viagem na maionese, sem mimimi, sem o romantismo espiritual que às vezes você se prende esperando um salvador. Ah não, porque Jesus vai descer e vai salvar todo mundo, vai ter um arrebatamento e vai levar todo mundo junto. Não! Seria injusto se fosse assim. É por merecimento. Se você não fizer seu trabalho interior, esquece, você não vai para 5D. Você vai para outro mundo de 3D. Então, pessoal, a evolução é individual. É individual. É por mérito, merecimento. Seria injusto se eu, Luiz, estivesse fazendo meu trabalho, ralando, briguei com um monte de gente, tô taxado, minha família inteira tá me chamando de louco, né? Estudei pra caramba, pedi a conta do meu trabalho, passei um monte de perrengue, tô aqui gastando meu tempo para fazer um monte de coisa, e uma pessoa que não tá fazendo nada vai ter a mesma coisa do que eu, vai pro mesmo lugar do que eu. Não seria injusto isso? Então é por merecimento, pessoal.
Quem é você, Eliane? Você é uma consciência infinita, ilimitada. Você é um fractal de Deus aqui. Você é Deus, uma fração menor, querendo expandir. Você não é o seu corpo, você não é o seu nome, tá? Entra nos meus cursos lá que eu explico tudo isso aqui. Deixa eu pegar mais algumas perguntas aqui. A Thaís aqui tá falando até do ZT aqui. Então não vai vir nenhum ET, não vai descer uma nave, não vai vir o Astar Charan, a comunidade, os mestres ascensionados, a fraternidade branca para levar vocês. Se você não fizer seu trabalho interior, se você não assumir a autorresponsabilidade, se você não desbloquear o Deus que habita dentro de você e não entender quem é você de verdade, não é. Só que não entre na pilha. Vá no seu tempo. É sobre a jornada. A gente tem tempo, pessoal. A gente tem a vida. Enquanto você estiver vivo aqui, você tem um tempo para isso, né? Só que aproveitem, porque nós aqui, eu já falei isso em outras lives, nós estamos na nossa última encarnação. Uma vez que a gente sair dessa encarnação aqui, você não volta mais para cá. Ou você vai para 5D, que já está sendo preparada, vamos dizer assim, que é outra dimensão da Terra, tá? Do mesmo jeito que você tem 7 corpos sutis, a Terra tem outros corpos sutis, tem outras dimensões, outras faixas de frequência. Ou você vai para o mundo de terceira dimensão. Você vai ser direcionado disso pós-desencarne, não aqui. Você não vai ser arrebatado, tá? Então, é consciência, sem viagem na maionese. A Sula falando aqui, ó, tem os ETs vindo para elevar... Pessoal, vocês não têm ideia de quantos seres, né? E aqui a gente já passou desse nível aqui, a grande maioria, acredito eu, quantos seres muito mais evoluídos, de outras dimensões, de outros universos, de outras galáxias, estão aqui olhando para a Terra. A gente está muito acompanhado aqui. Comecem a perceber, comecem a olhar para o céu, comecem a sentir as energias. Vocês vão começar a ver notícias na televisão de um monte de coisa acontecendo, um monte de anomalia fora do planeta acontecendo, no sistema solar acontecendo, porque nós não estamos sozinhos. Muitos dos que estão aqui encarnados viemos de fora. Você não é esse corpinho humano, você já vivenciou outros lugares. Não se limite, pessoal, expanda a sua consciência. Abra a sua consciência. Olhem aonde você está inserido. Você está num universo que tem bilhões e bilhões de estrelas. Você acha que Deus, os administradores da espiritualidade, ia criar tudo isso aqui e ia ter todo esse espaço, esse desperdício de espaço, esse desperdício de planeta, de estrelas? Está tudo habitado. Só que a maioria das vidas estão em outras dimensões, fora da realidade 3D, né? Então, pessoal, enfim, tem muito assunto pra gente conversar aqui, né? Desses assuntos mais profundos aí, que tem coisas que eu não consigo nem falar aqui pra vocês, que a gente vai ter que falar em lives fechadas e plataformas fechadas aí, porque senão a gente ia ser derrubado aqui no Instagram. Exatamente, ô Álvaro, aqui ó, outro filme, anotem aí, ó, outro filme legal pra vocês assistirem, que também falaram um monte de coisa lá, e só pra quem tem essa percepção, Free Guy, tá? Parece um filminho bobinho de comédia, mas ele mostra, né, que nesse Free Guy aí, sem dar spoiler aqui, ele coloca um óculos, e quando ele tem um óculos, ele sai do modo personagem, ele vira o protagonista, e ele tem acessos muito mais. Isso a gente está passando, o despertar de consciência é isso, é você resgatar novas habilidades além dos 5 sentidos, né? A gente já falou de o que é mediunidade, o que é telepatia, o que é canalizar, conectar com outras pessoas, são habilidades maiores, que está ligado com o nosso DNA. Nosso DNA, ele tem 12 hélices. Só está ativa no nosso DNA 2 hélices, que a ciência tradicional fala que as outras hélices são DNA lixo, e não é lixo, são outras ativações que a gente vai estar sendo ativado, tá? Fisicamente a gente está sendo ativado para esse cinturão de fótons. Você vai perceber sensações diferentes, você vai ter sonhos diferentes, você vai ter percepções diferentes além das que você já conhecia. Então, pessoal, Free Guy, eu não sei, depois vocês pesquisam aí no Google, aí vocês vão achar, tá? Não sei se tem na Netflix, mas se vocês começarem a olhar lá os filmes novos que estão vindo na Netflix, na Disney, dos super-heróis, todos estão falando disso, só que por metáforas. Estão falando de física quântica, estão falando de multiverso, de realidade paralela, né, de separação, e aí fala de alienígena, e aí fala de seres
negativos, de reptiliano, de um monte de coisa, que a gente vai falar de muita coisa nesse nível. Então eu quero medir o nível da consciência de vocês para a gente poder rasgar um pouco mais o véu. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gratidão, tá, pessoal? Todo mundo que tá falando aí um monte de coisa, gratidão, tamo junto, compartilha essa live, tá? Isso aqui é só a primeira live do ano. As lives que eu vou começar a fazer vai ser desse nível para mais, vai ser profunda, vai ser pra gente profunda. Gente rasa não vai ter espaço aqui não. Gente rasa e pessoas que não tiverem nessa ressonância, tá cheio de gente na internet aí, ó. Cheio de gente falando um monte de coisa e cada um se conecta com o que faz sentido. Arcturianos, sim, tem vários seres aí, né, multidimensionais que têm uma consciência muito mais elevada, que trabalharam até, né, na construção do nosso corpo aqui. Quando vocês buscarem, eu vou falar disso, tá? Isso aqui também, tem coisas assim que eu não posso falar aqui. A gente vai falar da história oculta da humanidade. A história da humanidade que nos falaram no livro de história da escola, né, nas religiões, está totalmente deturpada. A história real da humanidade é totalmente diferente. Então, quando você começar a entender a raça humana, a raça adâmica, né, o que é o Adão e Eva, o que é, o paraíso que eles falavam, os deuses, vocês vão ver que o negócio é tudo diferente. Procurem por Anunnakis, vocês vão entender do que eu estou falando. Neuza, tem muita coisa, Neuza, que eu não posso falar aqui, né? Tem, para quem as pessoas são taxadas de teóricos da conspiração, só que vocês vão ver que essas teorias da conspiração aí que muitos falavam, não tem nada de teoria. Tem muita coisa oculta acontecendo, tá? Que tem pessoas mal intencionadas que detêm grande parte do poder do dinheiro do planeta, que querem te manter aprisionado, te manter cego, porque você é um escravo do sistema. O sistema quer te aprisionar. Quem não assistiu Matrix, assista Matrix, que é aquele filme, eu acho que eu já assisti ele umas 15 vezes. Toda vez que eu assisto aquele filme, eu capto uma chave, um código diferente lá. Ellen, Anunnakis. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Não tô achando um livro aqui. Deixa eu ver se eu acho. Para quem interessar sobre história oculta da humanidade, pesquisem Zecharia Sitchin, o 12º planeta. O caminho para o céu. Vocês vão ver os deuses, se vocês ligarem com a Suméria antiga, com os evangelhos apócrifos, que foram tirados da Bíblia, de acordo com os concílios, né, que os papas dos concílios aí que tiveram aí de Roma Antiga fizeram, vocês vão ver que tem muita coisa aí oculta, escondida e deturpada, né? Todos o que está hoje na Bíblia, e aí às vezes eu vou cutucar as pessoas que seguem um pouco mais a risca, né? Por isso que eu falo, abra a mente, pessoal. O que eu estou falando aqui, não acreditem no Luiz, pesquisem por você, sinta por você. As tabuletas da Suméria Antiga, né? As tabuletas que foram encontradas no Mar Morto, tá ligado com as histórias ocultas da humanidade. Se vocês pesquisarem aí a arqueologia antiga, tá ligado com muita coisa oculta, que eu vou falar de tudo isso aí, tá? Fiquem tranquilos, só que durante 2023 vai ser para rasgar o véu. Só para os fortes, por isso que eu falei, 2023 será para os fortes, tá? Então, pessoal, só para não estender muito essa live aqui, tá quase 2 horas já. Tira um print aqui, deixa eu tirar um print aqui também. Não sei nem como tirar print nesse celular novo aqui. Bom, tira um print aí, só não quero derrubar a live sem querer aqui. Vou aprender a mexer no celular novo aqui ainda. Tire um print, me marquem, que eu vou repostar lá depois pra gente divulgar essa live para mais pessoas, tá? Galera, gratidão, tá? Passou aqui uma galera aqui, a gente bateu um pico aí de quase 200 pessoas ao vivo.
recorde total aqui da minha audiência e é só o começo e tem muita gente para a gente ajudar a expandir. E para quem vocês quiserem chamar para seguir com vocês, tá? E vocês vão ver que as pessoas vão surgindo de acordo com a vibração de vocês. Enfim, tamo junto aí nessa jornada. Eu vou fazer lives aqui no Instagram, no YouTube e a gente vai fazer em todas as plataformas aí. E é só o começo desse ano e semana que vem tem mais. Gratidão, pessoal. Um grande abraço para vocês. Ótimo restinho de domingo e boa semana para todo mundo. E para os meus mentorados, que a gente vai começar dia 10, se preparem aí que a gente vai pegar firme, hein? E se sobrar um espacinho lá dentro, a gente vai falar também de umas coisas ocultas. Um abraço, tamo junto.